Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pode Ver na Fé. Sou Anderson Anjos de Oliveira, estamos com novos projetos e nova cara. Estou com dois convidados ilustres que eu conheci nesse domingo na Paróquia Santa Generosa, assistindo a palestras deles e me tocou muito. Estou aqui com o irmão Dimas e o Jorge Luiz de Maria. Sejam muito bem-vindos ao Pode Ver na Fé e ao estúdio Pode Vir. Obrigado, eu que agradeço estar aqui, esse convite maravilhoso que você fez aí, a gente estar aqui, né, falando um pouco da nossa história, do nosso testemunho, da nossa vida, para que pessoas sejam tocadas, pessoas sejam transformadas pelo poder da palavra de Deus e do testemunho. Muito obrigado. É isso aí. Então, quero dar boas-vindas a quem está nos assistindo. E o nome já diz, pode vir na fé. E se você não tiver fé, venha, porque aqui você vai encontrar fé. Porque esse programa, ele é dirigido pela força do Espírito Santo. É para você que está nos ouvindo. Tenha o poder, a graça. Então, para você que está nos ouvindo, venha, mesmo que você não tenha fé. Quem sabe é aqui que você vai encontrar com a fé. Se você já tem fé, ela vai aumentar mais, porque o nome do programa já diz, pode vir na fé. Esse podcast é preparado para você. Queremos agradecer ao Anderson Anjos. Então, com certeza, os anjos acompanham o Anderson nesse programa para que possa atingir muitos corações. E hoje o mundo está carente de Deus, Anderson. Então, precisa de mais podcasts assim como você, para que a gente possa atingir os corações, não para nós, mas para Jesus. E que honra a gente estar retomando esse Pode Vir na Fé. E para mim é uma honra muito grande ter vocês dois aqui na mesa. Conheci vocês no domingo, assisti uma palestra, minha esposa chorou horrores lá, não sei se vocês viram, mas tocou muito o coração da gente. Eu senti a necessidade de convidar vocês para retomar, e vamos retomar, como diz por aí, com o pé direito, né? É, isso aí. Com fé em Deus sempre. Hoje vocês se preparam, pela história que vocês vão ouvir, vale a pena assistir até o final, e essa história desses dois grandes homens que estão aqui na minha frente vai tocar muito o coração de vocês. Yeah. Yeah. Estou aqui com o irmão Dimas, um homem que passou 20 anos no crime. Imagine por quantas coisas ele passou. Ele vai explicar o porquê o nome dele, irmão Dimas, é de arrepiar. Irmão Dimas, seja sempre bem-vindo. Conta um pouco da sua história aí. Eu passei 20 anos no tráfico, no crime, me tornei um traficante internacional, morei na Bolívia, traficava da Bolívia para o Brasil junto com minha irmã, e cada vez mais eu me envolvia no crime, no tráfico, de tudo aquilo que o mundo oferecia. Mas só que eu tinha uma mãe, de joelho no chão e com rosário na mão. Eu acreditava em Deus assim, como todos. Todo mundo sabe que Deus existe. Existe Deus, Nossa Senhora. Você nunca viu uma pessoa ir roubar, matar, fazer algo para dizer, vamos, Satanás, ou demônio, ou o que seja, não. Todo ser humano, ele faz o sinal da cruz, traça e chama por Deus. Porque falar de Deus, todo mundo fala, eu quero ver andar com ele. Né? Exato. Então, eu tenho uma mãe que nunca desistiu de mim. Uma mãe que nunca jogou a toalha. Uma mãe que cada vez que o filho se aprofundava mais ainda nas drogas, nas prostituições, mentira, no crime, mais ainda ela voltava para Deus. Aí era que mais ainda ela buscava a Deus. As pessoas chegavam para minha mãe e diziam que eu não tinha mais jeito, que eu ia morrer de tiro, que em qualquer momento ia chegar a notícia, mataram o seu filho. Só que minha mãe dizia, eu sei o Deus que eu sigo, eu sei a quem eu direciono as minhas orações, porque para Deus nada é impossível. Então, irmão, tinha vez que minha mãe descia para a missa e eu subia no fundo da viatura. Quantas vezes a minha mãe descendo para ir à Santa Missa e eu subia no fundo da viatura algemado para ser preso, e as amigas da minha mãe diziam, olha lá, olha seu filho lá onde vai passando, no fundo da viatura. Minha mãe olhava e dizia, Deus seja louvado, eu vou para a minha Santa Missa. Nada impedia minha mãe de ir para a missa, nada impedia minha mãe de buscar a Deus, de estar na presença de Deus. Porque tem muitas mães que quando os filhos entram para o crime, para o tráfico, para as coisas do mundo, ela se desespera e começa a buscar Deus aonde ele não está. Sim. Começa a ter um olhar
por umas outras entidades, outras denominações, onde não são verdadeiras, onde não está Deus. E minha mãe não, minha mãe sempre ali, com a certeza de que Jesus de Nazaré, ele ia resgatar o seu filho. Então nada parava minha mãe. Eu chegava em casa drogado, violento, cheirando cocaína, fumando maconha, eu era agressivo, eu dava 2 gritos, a minha mãe encostava para o canto da parede e ela ficava ali me olhando, as lágrimas vindo nos olhos, mas porém com o texto na mão. E ela me perguntava, meu filho, mais uma vez você chegou drogado, chegou desse jeito? E eu dizia, que lhe importa? Para que quer saber? A vida é minha, eu sou de maior. Não se meta na minha vida. E minha mãe ali sempre rezando o texto. Teve uma vez que eu cheguei muito drogado, doido, e eu fui para a cama dormir. Sabe o que a minha mãe fez? A minha mãe pegou e foi de ponta de pé no meu quarto e começou a rezar o texto. Quando ela começou a rezar o texto, eu dormindo, ela contou no outro dia que eu comecei a urrar e revirar em cima da cama. Eu começava a me mexer para um lado e para o outro, urrando as entidades, os demônios que eu trazia da rua, as contaminações. E aí minha mãe rezando e os bichos dentro de mim me revirando para um lado e para o outro. Quando era no outro dia, minha mãe vinha me dizer que estava febria e cansada porque rezou por mim e o tanto de bichos que tinha dentro de mim saindo. E eu não acreditava. E eu dizia, mentira, que isso é coisa da sua cabeça. Realmente as pessoas não acreditam. Não mesmo. acreditam. É. Se você for falar, puxar um assunto sobre o mundo espiritual, as pessoas não acreditam. Né? Verdade. Então, ali eu revirava, urrava e minha mãe sabia o que estava fazendo. E você falou da importância dela do terço. Isso. O quanto poderoso é o terço. Eu vejo o padre Paulo Ricardo falar muito do terço. Ele fala que os demônios têm pavor do terço. Ele falou um negócio... Eu tinha um terço que eu ganhei até do meu sócio aqui, o Dr. Rogério. É. Ele ganhou de um paciente da Gacor, só que ele é adventista. Aí ele deu esse terço pra mim. Esse terço era benzido pelo próprio Papa Francisco. Nossa. Imagine o carinho que eu tinha por esse terço. E eu rezava sempre com ele, usava o terço pra onde eu fosse, eu usava o terço. Só que eu vou muito pra Cuiabá, porque a família da minha mulher é de Cuiabá. Eu não sei até hoje como eu perdi esse terço. Como perdeu o terço? Não sei até hoje, hein? Que nem minha mulher. Tipo, como foi perder? Perdi esse terço. Uma semana depois eu vi uma pregação do padre Paulo Ricardo no YouTube. E ele falou, o inimigo detesta tanto o terço. Ele falou, não só de você rezar o terço, mas do objeto terço. Do objeto. Porque o terço quebra do nada, Isso, some do nada. Isso. Aí eu falei, agora eu entendi porque meu terço sumiu. E eu tinha o maior cuidado com ele. O inimigo, ele não suporta. Não suporta. A oração, o texto, E eu o que é acredito mariano. muito que a tua vida, você se libertou através do terço da tua mãe. Sim. E outra acredito coisa que eu muito percebi nisso. muito, que eu conheço a dona Dalva, né? Ela chama de Santa Mônica 2. Boa. Porque ela foi assim, muito perseverante na oração. E 20 anos não são 20 dias. Exato. Quantas chegavam para ela, quantas pessoas chegavam assim, Dalva, teu filho não tem jeito mais. Mas ela, ó, ligada com o céu, esperando o dia da graça. E o dia da graça chegou. Né? E a confiança que ela teve em Deus e Nossa Senhora. É uma coisa assim impressionante, que nem nós estamos comentando do terço. Teve uns dias que eu estava preso, eu caí preso, entendeu? E já fazia 13 dias que eu estava preso. Sabe o que a minha mãe fez? A minha mãe reuniu as vizinhas, as amigas, e começou a rezar o terço. Todas 6 horas minha mãe rezando o terço. 13 dias que eu estava preso, ela reuniu as amigas e foi rezar o Santo Terço. Minha mãe começou a rezar o terço, o sargento me chama na prisão. Gilvan Pereira da Silva, eu já estava me ajeitando, já estava meio escuro para dormir. Quando ele me chama, ele diz, pega suas coisas que você já vai. Eu não acreditei, porque 6 horas da tarde é um horário que não solta preso. Se o alvará chegar, eles deixam para soltar só no outro dia. Tá entendendo? Entendi. Porque 6 horas já passou das 5, para eles pouco importa, é vagabundo, é traficante, o que tá lá preso, deixa para no outro dia, o que seja. Não, 6 horas da tarde ele me chama. Minha mãe em casa começa a rezar o terço com as amigas. E o sargento me chama. João Pereira da Silva, pega suas coisas, você tá livre. Eu peguei meu colchonete, minha mochila, ele abriu as grades e eu desço para casa. Quando eu chego em casa, que eu bato a chave, que eu abro a porta, minha mãe está de joelho junto com as amigas, rezando a Salve Rainha, finalizando o texto. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Quando eu abro a porta, minha mãe com todo mundo olha para a porta e ela diz, Deus seja louvado, ó meu filho. Nossa. Isso é uma confiança em Deus, Confiança. na intercessão da mãe de Nossa Senhora, a mãe que não abandona os seus filhos. Exato.
Pense aí. Deus quer que a gente age, mas ele sabe o nosso limite. Isso. Ali no caso da tua mãe, Deus sabia o limite dela. E Exatamente. o que ela fez? Entrego na tua mão. Entrega nas tuas Vou mãos. rezar, vou fazer minha parte. Eu vou rezar. Aí acontece o sobrenatural mesmo. O que sobrenatural. A gente fica pensando, nossa, como é que pode? Cara? É a fé, a fé fé. move montanhas, entendeu? A fé move É você montanha. pegar o texto, você saber que ali é uma arma espiritual em Cristo Jesus. Não é uma arma da terra, terrena, não. Isso. É espiritual, nós estamos lidando no mundo espiritual. A nossa briga não é contra homens de carne e sangue, e sim contra os espíritos malignos que está pelo mundo à procura de quem a devorar. Então a minha mãe viu que o que arrastou o filho dela por crime, para as drogas, por tráfico, é o sobrenatural, é o inimigo. E cada vez vem botando o desejo, a vontade de cheirar, de ser violento, de matar, de prostituir. Então a minha mãe pegou as armas, o quê? Celestiais. Minha mãe É pegou. as armas mais poderosas que tem. Isso. E é o que? É o Santo Rosário, ou o terço, é comungar o corpo e o sangue de Cristo, é a confissão, é estar sempre na presença de Deus. Então, isso aí é. Meu Deus, aí você tá com tudo. Exato. E o mais maravilhoso é quando você se aprofunda, eu falo por experiência própria. É. Você deixar de ver a missa como ritual, você Isso. deixar de ver o terço como Aves Marias, é Isso. você meditar o mistério do terço e se aprofundar na Santa Missa. Isso eu falo por experiência própria, que eu tô fazendo de uns anos pra cá, e isso tá me transformando na minha fé e na minha vontade de estar com Cristo. Cada vez Cada mais. né, vez irmão? mais. Você vai sentindo mais sede. Mais Mais sede de buscar. É. Mais sede de se mergulhar, de saber, Jorge, de querer E se você aprofundar. Você vê que tem relatos que a pessoa é ateu ou é de outra religião que vai estudar sobre a Igreja Católica. Que vai estudar sobre isso e se converte. É isso. Porque se aprofundou. Porque se aprofundou. Exatamente. E aí vê que é a verdade com Eu isso. vejo assim, agora comparando assim com o futebol. Por exemplo, quando vai escolher alguém para ser jogador da seleção, então o jogador ele vai dando o que ele pode, o mais que ele pode, que ele quer ser chamado. E o técnico vai dando todo o apoio para que ele, faça todo o esforço. E eu vejo Deus assim com a gente. Ele vai vendo o nosso esforço, ele vai vendo que a gente quer estar realmente dentro dessa espiritualidade. E ele vai nos dando força e sede, vontade de se Isso. aproximar mais. Eu acredito Porque nisso se também. dependesse de mim, eu não estaria aqui falando de Deus, não. Acho que nenhum de nós. É. Se dependesse de nós. Isso. Irmão Dimas, conta mais um pouco então da tua história que foi uma história que você estava indo para o caminho da morte. Isso. Outro relato também, quando eu estava na Bolívia, eu fui para a Bolívia traficar junto com minha irmã. Olha só, minha mãe teve 10 filhos. 5 filhos o diabo passou a mão. 5 filhos, pensei para uma mãe, 5 filhos cheira cocaína, 5 filhos bebe, se prostitui, 5 filhos, tudo que o mundo oferece, eles agarram. 10 filhos minha mãe teve. 5 filhos, o diabo passou a mão. E minha mãe nunca desistiu de nenhum dos seus filhos. Minha mãe nunca voltou atrás. Minha mãe nunca buscou outros horizontes ou o que seja, ao contrário. Cada vez mais ela se aprofundava dentro da igreja e ia para os pés de Nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão da Virgem Maria. Então fui traficar na Bolívia junto com minha irmã, nós traficávamos da Bolívia para o Brasil. Chegou a época de mandar até 30 quilos de cocaína da Bolívia para o Brasil, para você ver. Entrava tanto dinheiro que a gente abrimos um restaurante para fazer lavagem de dinheiro. Então tinha carro, tinha glamour, tinha tudo. Como é que uma pessoa vai pensar em Deus? Porque quem tem dinheiro, geralmente ele esquece de Deus. Ele bota o poder, a confiança, tudo no dinheiro, no que ele tem, no que possui, nos bens materiais e esquece do celestial. E um certo dia, um dos maiores traficantes da Bolívia, ele foi com 2 seguranças na porta de casa para me matar. Eu estava chegando de carro junto com o traficante. Quando eu cheguei na porta de casa, estava lá o traficante com 2 seguranças. Quando ele me viu, ele, brasileiro de merda, vou ir a matá-lo. E aí ele pediu a arma ao segurança. Dá minha arma, dá minha arma, dá minha arma, aquele dia eu vou ir matar esse brasileiro. E eu em pé e perguntei, que passa, irmão? Que passa, que foi? E ele chegou e disse, o brasileiro de merda, vou ir a matá-lo. E aí passou pro segurança e pediu a arma. O segurança segurou nas pistolas, cada um segurança com 2 pistolas na cintura. O segurança segurou na pistola e começou a dar passos para trás. E ele começou a dar soco no peito dos seguranças dele, que ele era o patrão, o traficante. Geralmente era para matar, para dar a sentença, porque o crime não perdoa.
E aí o segurança não conseguiu dar arma para ele, não dava arma, e ele batendo e pedindo, e o segurança segurou e ele dava murro e xingava, eu sou teu patrão e nós viemos aqui matar ele. E aí eu entrei no O carro segurança não tirava a arma, né? não tirava a arma, não tirou a arma, não sacou, não deu para ele. Ao contrário, o segurança segurou na cintura e não tirava a arma, e ele ia para cima pedindo, dando um soco, tentando pegar, e os seguranças não deixavam. Travou. 2 seguranças. Então, quando eu vi aquela cena, eu entrei dentro do carro com outro traficante e fui embora. Questão de 2 meses depois, eu fiz uma festa no apartamento, que a gente morava no apartamento. E aí chamei algumas pessoas que usavam cocaína, mas que não era diretamente do tráfico. Irmão, quando foi por volta de umas 3 e pouco da manhã, um jovem, do nada, ele veio na minha direção e disse: Gil, eu quero falar contigo uma coisa. Gil, eu quero falar com você uma coisa. E eu disse: que passa, irmão? E ele disse, ele olhou nos meus olhos e disse: você só está vivo por causa das orações da sua mãe, que tem o joelho no chão rezando por ti. Muito forte. Cara, na Bolívia, em outro país, ele não sabe nada da minha mãe, ninguém sabe nada. E ele chegou para mim, um cara usando droga, 3 horas da manhã, e olhou dentro dos meus olhos e disse: você só está vivo por causa da sua mãe, que tem o joelho no chão rezando por você. Aquilo ali eu estava drogado e eu comecei as lágrimas descer, porque você viu uma coisa divina, uma coisa que já não era terrena, você viu o sobrenatural espiritual, Deus dizendo: filho, tu só está vivo, não é méritos teu. Tu não morreu naquela cena porque a tua mãe está intercedendo, está lá com o rosário na mão, está chorando, está pedindo, está rezando. Por isso que aquele homem não sacou da arma, não te E matou. Deus já te dando vários toques através das pessoas Isso. para te Dizendo que, libertar daquela vida. dizendo que tinha um plano maravilhoso para Plano. mim, que está me chamando para uma vida com ele. Só que a cegueira do mundo não deixa você ver. Lembra E até o um pouco. que é bonito aí, eu queria perguntar ao irmão, então esse rapaz, ele usava droga, ele não era de igreja, não era uma pessoa, não era de caminhada. não. Aí que está, irmão, você vê, né? Deus, quando ele quer salvar um filho, o que ele estiver ali, ele, não vou falar usa porque Deus não usa, mas ele, aproveitando da boa vontade daquele rapaz, né, transmitiu a mensagem para ele. No menos provável, né? Que você Exatamente. acha. Porque- Lembra até um pouco a história do Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso também. Ele Exatamente. É. Uma coisa que eu admiro do Paulo de Tarso, que ele era muito fiel à fé dele. Ele tinha uma fé antes, Uhum. até ele ter um encontro Tem com encontros Jesus. com Jesus. E ele era fiel àquela fé dele. Isso. Aí depois o encontro de Jesus. Com mas- Jesus, e aí ele é fiel agora a Jesus. Exato. E destemido. Exato. A mesma pegada. A tua A história mesma tá pegada, lembrando- a mesma pegada que ele tinha lá, É. entendeu? Ele vem para Jesus e mantém um padrão. Sou fiel a Cristo. É. Uhum. Conheci o novo Cristo, a caminhada, e aqui eu não E ele teve no começou a corpo. fazer o que Cristo queria. Você tá entendendo? Ele se tornou um escravo de Cristo. Um E escravo. a tua história tá lembrando, pelo menos pra mim, tá Tá vindo lembrando no seu a coração, história lembrando dele, a é. história de Paulo. Porque você veio de uma vida totalmente nada a ver com Cristo. Nada a ver, irmão. E Nada a Cristo ver. tinha um plano pra você. Tinha um né? plano Olha pra mim. hoje você é o irmão. Exatamente. Franciscano. Franciscano, um irmão consagrado. Nossa. E várias vezes Jesus me dando sinal, me chamando. Entendeu? Vários, né? Batendo na porta do coração. Porque é assim, ó, se você não abrir o coração, Deus não entra. Isso. Deus não força. Exato. Você que está vendo nós aqui, que está assistindo, se você não abrir o seu coração e deixar Deus entrar verdadeiramente, Ele não força. Agora, se você ouve um testemunho desse e você está aí, abre o seu coração, você vai ver que para Deus nada é impossível. O quanto Deus vai transformar a sua vida e você vai ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Porque Deus batia na porta do meu coração dizendo: filho, eu te chamo, eu tenho um plano na tua vida. E eu dizia: não quero. Eu dizia: não quero. Ou não entendia, ou não queria, porque eu queria as porcarias do mundo. Irmão, uma vez eu fui pro carnaval em Salvador. Eu morava na Bahia, no interior, estava no interior, e fica uns 600 quilômetros para Salvador. O meu vizinho era motorista de uma ambulância. Eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu cheguei para ele, para o meu vizinho, eu disse: se tiver uma viagem para Salvador, você me avisa que eu quero ir para o carnaval, você me leva, dá uma carona? Ele disse: levo, dá uma carona. Minha mãe entrou em pranto de choro. Meu filho, não vá. É uma festa satânica, demoníaca. Festa do carnaval. É onde o diabo tem mais colheita, sabia? É no carnaval. Aumenta o tanto de AIDS, prisão, assassinato. Tudo aumenta do que não presta. Droga é a maior colheita de Satanás. E minha mãe chorando e me pedindo. Foi que eu falei: a vida é minha. Eu sou de maior, eu faço o que eu quero. Adoeceu uma pessoa, ele bate na porta e diz: ó, tá tendo uma viagem, você vai? Eu digo: vou. Peguei 2 carteiras de cigarro duro. Entrei dentro de uma ambulância, na parte de trás, o enfermo ali com a família e eu ali, sentado, para você ver como é o demônio, para me levar para aquilo que ele queria. E aí eu fui para Salvador. Fiquei na casa dos amigos,
Os amigos chamou, vamos beber, curtir. Eu digo, eu não tenho dinheiro. O cara falou na minha cara, rapaz, como é que você vem do interior pra cá curtir carnaval? Você vem duro, velho? Pra casa dos outros. Eu falei, fica na sua, que aqui é vagabundo. Aqui eu faço meus corre. Fui lá, fiz o corre, levantei o dinheiro, cheguei e falei, e aí, quer beber o quê? O cara falou, meu irmão, você é desassombrado. Eu falei, aqui é vagabundo, meu irmão, aqui é do corre. E aí arrumei dinheiro, droga, prostituição. Chegou por volta das 3 da manhã. Eu cansei de usar droga pulando atrás do trio, sentei junto com todo mundo assim. Estamos sentados, conversando, puxei um cigarro, acendi, tô fumando, irmão. Veio um jovem de lá pra cá, ele passou por todo mundo, chegou em mim. Isso na rua? Isso, em Salvador, no carnaval, na rua. E aí, o jovem parou de frente de mim e falou, me arruma um cigarro. Eu sentado fumando, suspendi as vistas, olhei pra ele, tô dele fumando, ele falou, cara, me arruma um cigarro. E aí eu tirei, dei pra ele, ele falou, me arruma um isqueiro. Quando ele falou isso, me veio aquela ira, porque é carnaval, estou drogado, não conheço ninguém, então é briga, é ira. Falei, que cara folgado, então me deu vontade de levantar e dar umas pancadas e dizer, meu irmão, você tá pensando que aqui tem um quê? Pra te dar o cigarro, ainda dar o isqueiro. Só que no mesmo momento que vinha essa ira, eu não conseguia, só pensei, mas não tinha forças para levantar ou brigar ou questionar. Aí eu peguei e dei isqueiro para ele. Sabe o que ele fez? Ele bateu no meu ombro assim, ó, olhou dentro dos meus olhos e ele disse, Jesus te ama. Jesus tem um plano maravilhoso para você. Só isso. Jesus te ama, Jesus tem um plano maravilhoso na tua vida. E saiu andando. Irmão, eu fiquei ali paralisado, com o cigarro, olhando pro cara. Tipo assim, que viagem do cara. Mas ficou pensando. Como é que o cara diz isso em pleno carnaval? Jesus te ama, tem um plano maravilhoso na tua vida. Que cara, meu. Eu fiquei assim, estranhando os meninos ali do meu lado. E aí, o que foi? Eu falei, nada. O cara com as ideias ali e tal. Irmão, passou 2 anos, eu vim para São Paulo, fiquei em São Paulo, no corre, na correria, e aí fui para Bahia, final de ano, festa de formatura, e eu estava lá no meu interior, na Bahia, e teve uma festa de formatura, coleção de grau, e eu fui para a festa. Quando eu saio do salão junto com os caras, eu vejo um cara andando no beco escuro, bêbado, caindo, tombeando. E eu junto com os amigos, parceiro, eu falei, e aí, qual é que é daquele maluco lá, que vai cair no bebo e tal? É daqui da cidade? Os caras falaram, não, é de fora. Eu falei, fica na retaguarda que eu vou arrumar o dinheiro da droga e da bebida com aquele otário. Fica de olho pra ver se não vê uns homens ou o que seja, né? E aí os parceiros ficam olhando, direcionei pro escuro. Cheguei lá, o cara caindo, tombando, eu abracei o cara assim, na maldade. Falei, vem cá, meu amigo, que eu vou te botar ali sentado, venha, você tá bêbado, é? Você é de onde? Quando eu abracei o cara na maldade pra levar ele e aqui fazer o assalto, o que seja, ele me ficou de pé. Olhou nos meus olhos, bateu no mesmo ombro e disse as mesmas palavras. Nossa. Jesus te ama. Jesus tem um plano maravilhoso para tua vida. Mano. Segunda vez, Jesus Segunda falando, hein? vez. 2 anos Espírito depois. Santo agindo mesmo. 2 anos depois, eu vou roubar o cara no escuro, fingindo que tava bêbado, ele fica em pé, olha nos meus olhos, bate no mesmo ombro e diz as mesmas palavras, Jesus te ama. Jesus tem um plano maravilhoso para tua vida. E saiu andando em linha reta assim, ó, e sumiu. Eu fiquei parado. Eu não achei mais reação para andar, porque aquilo ali eu fiquei. Eu não sabia, para lhe dizer a verdade. Veio de Salvador com esse, 2 anos depois, trouxe aquela realidade. Eu não sabia para onde ia minha mãe. Eu fiquei. Cara. Ele ficou bêbado no Espírito Santo. Eu fiquei. Exato. Eu fiquei, cara. Aí eu voltei, parecia que eu voltei embriagado já. Eu voltei para junto dos caras. E aí? Cadê a moeda? E aí? O que? E eu. Os caras falaram, ei, meu, você usou alguma coisa lá? O que é que você tá chapado? Você. E eu fiquei assim, nada. Eu só dizia nada. Os caras, o que foi? O que foi? Eu falei, nada. É que o cara. E fiquei assim, sabe? E os caras, pô, quer dizer, aí eu até me irritei. Eu falei, nada, meu, eu não ouvi eu dizer que nada. E pra mim acabou a festa, pra mim ali acabou. Eu fiquei sem saber, sem entender. Aí chegou em casa no outro dia, eu falei pra minha mãe. Todo mundo na minha, eu disse, mãe, me aconteceu um fato que eu não tô entendendo e tal, estranho. Tava minha mãe, minha sobrinha. E o que foi, meu filho? O que foi? Eu disse, ó, uma vez no carnaval em Salvador, uma pessoa passou, bateu no nome de Jesus te ama, tem um plano maravilhoso na tua vida. E ontem, já faz isso 2 anos, o cara tava bêbado, caindo, o cara ficou são, bateu no ombro e disse a mesma coisa. Aí minha mãe entrou em pranto de choro. Jesus está te chamando, meu filho, Jesus te ama, Jesus está te chamando para uma vida nova, Jesus tem planos para você e tal. Aí ela já começou a apertar minha mão, eu digo, que Jesus está me chamando o quê? Foi um cara louco, foi bêbado. Aí, negócio de Deus tá chamando pra vida nova, que não sei do que e tal. E aí eu não deixava Deus entrar. Eu não abria a porta do coração. Você tá entendendo? E você já pensou o quanto você sofreu? Uhum. E você já pensou que tua mãe sofreu o dobro? O dobro. Sofreu o dobro. Porque quando você entra pro crime, pro tráfico,
você traz um time de futebol, vamos dizer assim, uma torcida sofrendo junto com você. É, Porque ali sofre pai, sofre mãe, sofre irmão, amigos, pessoas que amam de verdade, porque não quer ver você naquele caminho. Porque é um caminho, irmão, que é cadeia e morte. é. É duas coisas que levam o crime, o tráfico, essa vida mundana. Cadeia e morte. Pode observar. Cadê fulano? Tá preso. Cadê? Mataram. Cadê aquele traficante? Cadê? Tá preso. Mataram. Tá. Esses dois caminhos. Tá preso. Mataram. E infelizmente poucas mães hoje em dia fazem o que a tua fez. É, Se ajoelhar e rezar. se ajoelhar e rezar É. e confiar em Deus. Plenamente. E tem poucas mães que pegam essa linha, elas pegam mais a linha do desespero, não sabem o que fazer. Aí acha que as orações não estão chegando até o coração de Deus, ou que o filho está ali, sabe, desanima, joga a toalha. Irmão, o meu irmão era um dos maiores assaltantes de banco aqui de São Paulo, Betinho. Ele tinha uma quadrilha que era coisa assim, foi lá na casa dele que eu aprendi a cheirar cocaína. Foi lá na casa dele, que foi a minha escola. Eu vim do norte, da Bahia, passei de ano, pedi a mãe para vir para cá, aos 14 anos. Passei 20 anos no crime, dos 14 até os 34. E fiquei na casa dele. Eu vi coisas que, assim, eu vi um menino do Nordeste. Você tá entendendo? E de repente meu irmão pegou 1 quilo de cocaína, um tablete branco, assim, aquele negócio quadrado. E ele me levou até o fogão e disse, olha só, quando eu estiver reunido com meus amigos, com os parceiros, você vai fazer o seguinte. Ele esquentou o prato, ensinou, pega o isqueiro, bate aqui, conta quantos tem, faz a carreirinha e traz para nós. Eu disse, tá bom, cansei de ver assim 15 bandidos, 10, 12, eles reunidos para ir tomar cargas de cigarro, de aparelhos, vindo de Minas, ou que seja na Anchieta, nas rodovias. E aí o que eu fazia? Eu fazia isso, ajeitava a cocaína para eles, e era eu que botava os pentes das armas, organizava e botava nos carros. Antigamente os carros, na lateral, na porta, eu desparafusava, tirava aquela placa e empilhava os fuzis, as metralhadoras, tudo ali, e fingia que parafusava. Então era assim que eles iam, no meio do caminho puxava a tampa, cada um pegava seu armamento, e aí roubava e voltava. Então ali foi a minha escola. Eu bebia, e aí eu via eles trocando aquelas ideias, e eles saíam pro assalto e voltavam e dava certo, e cada um com a ira e tal, e as ideias, eu falei, pô, que coisa da hora. Os caras vai e busca, tem coragem, tá? Então eu que tenho coragem. Então um dia eu peguei escondido e cheirei cocaína. Eu falei, eu vou experimentar, é isso aqui que não deixa bêbado e que dá coragem, enfim. Foi aí que tudo começou na minha vida. Então meu irmão, ele foi um dos assaltantes, ele estava no assalto da Protege, seguradora de dinheiro que teve aqui, que explodiram o parede dele, foi um deslinha de frente. E meu irmão, teve um dia que eu estava do lado do meu irmão em casa. Olha como os planos de Deus. Deus é maravilhoso, eu sou apaixonado por Deus. Eu sou apaixonado por Deus. Nada me detiene. Eu sou apaixonado por Deus e para mim é... Nossa, falar de Deus para mim não existe coisa melhor do que você falar de Deus e levar Deus para as pessoas. Quem teve nas sabe? garras do diabo, né, irmão? É tipo, você estava lá na profundeza... Tava na isca. Você estava lá dentro do inferno. É. Eu conheci a profundeza do inferno, tudo. E aí, de repente, chega ali Jesus e diz, pronto, agora vem que eu vou te lavar, te banhar e te dar vestes novas. Então não tem como não ser apaixonado por Deus, irmão. Eu estava do lado do meu irmão. E aí, ia ser aniversário dele, do meu irmão. O aniversário dele é dia 28 de janeiro. Ele já está chegando próximo. E foi dia 27. E eu falei, irmão, vamos na favela pegar um pó para nós cheirar e tudo. Ele falou, não, que eu vou fazer um corre. Quer dizer, vou fazer um assalto para comemorar o meu aniversário. Eu falei, não, vamos na favela comigo e tal. Ele disse, não vou não. Estou esperando os parceiros, estou resolvendo umas fitas aqui. Toma a chave do carro, vai lá. Eu só fiz sair de perto do meu irmão. Ó. Quando eu saí para ir na favela, o celular toca. Betinho tiro, Betinho tiro. Eu digo, tô voltando, já já e tal, mandando mensagem e tal. Depois a ficha caiu, Betinho tiro? Como assim Betinho tiro? Peguei a cocaína, quando eu voltei, tinham dado 14 tiros. Ou foi 12 ou foi 14 tiros de ponto .40 na cabeça do meu irmão. Quando eu voltei, meu irmão estava estirado, morto. Pensei, você está do lado do seu irmão que você ama, brincando, conversando, você saiu quando volta e está estirado, 14 tiros na cabeça do ponto .40. Meu irmão estava lá estirado. Eu fiquei assim, em danger, sem saber para onde ia ou o que fazer. Aquilo ali me abalou. Uma vez, eu mandei pegar a cocaína, depois que eu perdi meu irmão, tipo, eu perdi o gosto de viver. A vontade de viver, o sentido... Sabe? Aí quando vinha falar de Deus, quer ver? Aí eu virava um monstro. Quando minha mãe vinha falar de Deus, que é Deus? Que Deus? Olha como eu perdi meu irmão. Olha o que aconteceu, vem falar de Deus. Se esse Deus da senhora prestasse, tinha salvado ele. Isso não tinha acontecido. Então, ali, para mim, tinha acabado. É o que acontece com as pessoas. Quando ele recebe uma ferida, uma dor, um impacto, uma perda,
ele se joga nas drogas, nos tráficos, ou ele entra em depressão, ele entra numa escuridão achando que não tem mais sentido a Totalmente o vida. contrário. Aonde você Exatamente. tem que se apegar mais em Deus, E aí, você... Deus, aí você vai para vai outro pro outro caminho, lado, que o é. demônio vai te mostrando, te guiando, te levando. Isso. E aí eu entrei por esse mundo da escuridão mais ainda. Eu mandei um jovem pegar cocaína na biqueira, o cara falou, ó, não tem, só tem crack e maconha. Eu digo, traga crack. Irmão, passei 24 horas usando crack na lata e Deus não deixou me viciar. E Deus não deixou eu ir para debaixo do viaduto, virar noia. Eu puxava na lata, nunca tinha fumado aquilo, eu mandei pegar, não tinha, a morte do meu irmão em cima, a vida não tinha mais sentido, eu fumei crack na lata, no cachimbo, eu puxava assim, fumava, e pau, 24 horas, e Deus não deixou eu virar um Estava noia. imunizado pelas orações da mamãe. Da mãe. Exato. É. Verdade. Pelas orações da mãe. Você tá entendendo isso? Passei numa igreja evangélica, fui lá, cantaram tudo. Quando eu olhava lá para frente, eu não via o crucifixo, parece que algo faltava. Eu falei, deixa eu ver se esse Deus de cá é melhor do que o de... Enfim, eu fiquei meio aéreo. E aí eu chego para minha mãe e pergunto, para você ver a fé de uma mãe, as orações. Eu falei, vem cá, mãe. E aí esse Deus que a senhora tanto pede e segue, a senhora não esperava a conversão do meu irmão? Uma mudança? E mataram. Olha o que aconteceu. E aí, suas orações desse Deus? Minha mãe chegou para mim e falou, meu filho, eu vou lhe contar uma coisa que eu nunca contei nem para os seus irmãos, para ninguém. Mas eu vou falar para você. Eu disse, é o quê? Ela falou, olha só, a partir do momento que mataram o seu irmão, que eu soube da notícia, eu fiz o jejum de 1 ano. Eu passei 1 ano somente com uma refeição por dia. Minha mãe com 79 anos de idade, tomando remédio da pressão, diabética, tudo isso. Ela passou 1 ano com uma refeição só por dia. Se hoje ela tomasse café da manhã, só no outro dia agora para ela tomar café, ou almoçar, ou jantar. Ela escolhia que refeição ia fazer. 1 ano, pela alma do meu irmão. Ela disse que quando foi no último dia, para fechar 1 ano, ela estava rezando o terço no quintal, e quando ela olha para o céu, ela vê a fisionomia do filho, olhando para ela e sorrindo, e Deus falou no coração, você não vai perder nenhum dos seus filhos. Forte. Olha isso aí. Olha isso aí. Sabe por quê? Porque meu irmão não ia para a igreja, não ia para a missa nem nada, mas tem a salvação pela santa ignorância. Pela ignorância que não conhece o que seja, e a fé de uma mãe, e outra, para Deus nada é impossível. Deus é Deus, Ele age da forma que Ele quer, quando Ele quer, com quem quer, é Deus, nós não podemos pôr limite em Deus. E uma intercessora muito forte que é a mãe, né? Que é a mãe. Que nem eu ouvi falar, que até comentei com vocês, a mãe tem a bênção de uma mãe para um filho é mais poderosa do que de um papa. Olha isso. Isso é muito forte. Então, imagina, você pensa a intercessora, a maior intercessora que existe, que é Maria. E Jesus, ele não resiste ao pedido de Maria. Não resiste. Aí imagine, Jesus vai resistir ao pedido de uma mãe para um filho. Não É tem forte como. isso. Jesus, ele vai se lembrar, eu acho, assim, eu penso que Jesus vai se lembrar da mãe dele Da também. mãe dele, né? Ele sabe o que aquela mãe está passando. Porque ele sabe as dores que Maria passou Exatamente. quando viu ele na cruz. O sofrimento. É muito forte. O sofrimento que a mãe passou. É, As dores que a mãe passou. Então, uma mãe, quando ela vai a Jesus e quando vai a Nossa Senhora também, que é mãe e que sabe o que a mãe passa, então tem toda uma ligação aí, tem toda uma força tremenda que a mãe nem imagina, Jorge, nem imagina o poderio que tem a oração, a intercessão de uma mãe. exatamente. Quando Uma, ela da- ora. uma das coisas que eu fico imaginando, por exemplo, quando a gente vai cuidar de uma planta, a raiz tem que estar firme em algum lugar, né? E eu vejo assim que precisou com que a raiz, que é os nossos pés, né? Um pé do irmão Dima, ele vai falar isso depois, né? Foi através do pé que ele foi ver o que é o amor de uma mãe, e aí Deus começa a trabalhar mais forte. Essa A vida história do dele. pé, É, conta aí para o pessoal de casa, essa história do pé, vocês vão ver. é demais também. o meu pé é o seguinte, caiu uma virga em cima do meu pé e uma virga de concreto e espatifou o meu pé, esbagaçou. Então, quando eu suspendi, a parte de trás veio e meus dedos ficaram no chão. E aí só veio a parte de trás e o sangue, os ossos ali, todos expostos para fora e o sangue escorrendo. E aí me pegaram rapidamente, colocou na ambulância e eu fui para a Feira de Santana, fiz a cirurgia, emendou o pé e tudo bonitinho. Aí todos os dias eu estava indo para o hospital fazer o curativo.
Só que aí o que aconteceu? Começou a dar secreção e carne morta. Todos os dias que eu ia, o médico, o enfermeiro limpava e estava aprofundando e apodrecendo, porque o impacto foi muito forte. Sabe, espatifou mesmo o pé, então ali não teve como a carne se juntar, reaviver e tal. E aí o médico chegou para minha família, não chegou para mim, chegou para alguns irmãos e disse: olha só, vai ter que amputar o pé dele. Porque cada vez que está vindo aqui, está apodrecendo e está dando secreção, e aí não vai ter como, vai ter que amputar o pé dele. Então falou para os meus irmãos para ver, para fazer ficha, para acertar tudo, encaminhar para a cirurgia para amputar meu pé. E aí me mandaram para casa, isso aí eu não estou sabendo de nada. A minha mãe, ela não tinha proximidade a mim. A minha mãe não conseguia me abraçar. Eu não deixava a minha mãe me abraçar, dar um carinho. Ô, meu filho, não. Era, oi, ô, a senhora, cadê isso, cadê aquilo? Então, quando ela vinha com amor, os demônios que estavam dentro de mim, não. Sabe, era uma coisa agressiva, forte. Então, ela não tinha acesso muito a mim. Eu estava deitado na cama e falaram para minha mãe que ia ter que amputar o meu pé, que não tinha jeito. Eu estou no quarto e ela entrou. Meu filho, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Eu disse: é o quê? E aí ela falou: olha só, os médicos, o homem, falou que vai ter que amputar o seu pé. E não tem mais jeito. Mas eu, a sua mãe, quero lhe dizer uma coisa. Pela intercessão da Virgem Maria e Jesus, jamais vai deixar cortar o pé do meu filho. Jamais vai deixar amputar o pé do meu filho. A partir de hoje, e ela fala numa segurança, numa convicção, numa certeza, que você ouvir minha mãe falando, cara, você, as lágrimas vêm nos olhos, ou você diz assim: meu, que voz é essa? Que mulher é essa? E ela falou: a partir de hoje, você não vai mais para o hospital fazer curativo, não vai mais para canto nenhum. A partir de hoje, quem vai cuidar do seu pé sou eu, a sua mãe, a Virgem Maria e Jesus. Você não vai para canto nenhum. E aí a ambulância, os irmãos, e aí ela disse: não vai, que a partir de hoje quem vai cuidar sou eu. Minha mãe foi para o mato, pegou uma casca de pau chamada barbatenã. Minha mãe chegava, ela desenfaixava o meu pé e ela começou a lavar o meu pé, fedendo a carniça, a secreção, e ela lavava o meu pé e ela beijava. Ela beijava aquela ferida, fedida, saindo secreção, e aquilo eu deitado, quando eu vi aquilo ali, minhas lágrimas começou a escorrer, e eu começava a segurar, porque eu era todo violento, bruto, e eu tentava segurar e não conseguia, porque ali você já viu uma coisa divina. Ali eu já vi que não era minha mãe, parece que não era minha mãe, era Nossa Senhora, era algo sobrenatural, era um amor de uma mãe que quebrava todos os limites, barreiras, é um amor inexplicável. É dizer assim: é meu filho, é o pezinho do meu filho, é uma fé, é uma coisa assim inexplicável, irmão. E ela beijava e acariciava, e ia limpando, e ia cuidando do meu pé. E hoje, para a honra e glória de Deus, eu estou com meus 2 pés, médico nenhum amputou, e eu ando, caminho, corro, pela fé da minha mãe, pelas orações da minha mãe. É uma Aí coisa veio o assim. médico dos médicos pela fé dela. Você está entendendo? É uma coisa tremenda. É uma coisa Porque tremenda. pelos médicos amputar. Pelos médicos tinha que amputar. Tem Pelos médicos explicação tinha isso? que. Não tem. Você está entendendo? É uma coisa assim impressionante. É daí quando eu digo assim: se a raiz agora está curada, a planta está firme. É verdade. Você está entendendo? Tá dando frutos. Exatamente. Isso, exatamente. Muitas vezes você que está aí do outro lado, se você tem uma enfermidade, ou se você está no vícios das drogas, prostituição, o que seja, e muitas vezes as pessoas direcionam palavras de maldição ou palavras que diz: você não tem mais jeito, essa enfermidade não tem cura. Eu quero dizer para você que para Deus nada é impossível. Só basta você crer, botar o joelho no chão e entregar nas mãos de Deus. Eu não sei qual é o seu problema, mas Deus sabe. Sabe por quê? Porque o homem vê a face, mas Deus vê o coração, e Deus está vendo o seu coração neste momento. Entrega a Ele, pede, e você verá do que Deus é capaz de fazer na sua vida, na vida da tua família, porque para Deus nada é impossível. Hoje eu estou aqui testemunhando, porque uma mãe de joelho no chão, rosário na mão, ela sempre pegava a palavra e via: para Deus nada é impossível. Hoje eu estou com meus 2 pés, porque a minha mãe, com o joelho no chão e acreditando na palavra de Deus. É isso que eu quero falar para você aí, ó. Creia no impossível, creia em Deus. E essa enfermidade, pode ser a enfermidade das drogas, dos vícios, do câncer, o que for, Deus curará, porque para Deus nada é impossível. E abre as portas do seu coração para Deus. Para deixar Deus entrar. Aqui ele entra. Eu me arrepiei, hein? Você está entendendo? Eu acho que tem gente chorando ali, será que não? Será que o Vitor tá chorando ali? Tem alguém ali, Segura, né? Vitor. Está nesse trabalho aqui que não aparece nas câmeras, mas a gente está fazendo com que as imagens cheguem aí nas câmeras aí do seu vídeo. Olha,
Se estiver chorando, irmão, eu tô aqui me segurando, viu? Tem um lencinho de papel ali. E a palavra de Deus, irmão, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Hebreu 4:12. Porque quando eu era pequeno, minha mãe levava para missa, eu era coroinha, você está entendendo? E minha mãe me levou para as pregações do homem que chegou lá levando a renovação carismática, do homem que pregava lá com fervor, com autoridade e com sinceridade. E este homem está aqui, Jorge. E eu tinha seus 12 anos, por aí, 11. E ali, quando minha mãe me levava, eu vi este homem profetizando na vida das pessoas e falando, Deus está falando no meu coração que você que está aí, Deus vai fazer uma obra, isso e isso. E eu ali, eu digo, aonde Deus vai descer para falar com o homem? Esse cara é mentiroso, charlatão, veio de fora para minha cidade. O cara quer ganhar o dinheiro das velhas. Era isso das velhas. Isso. Tá entendendo? Minha mãe velha, as velhas, qualquer coisa que falava, ai, é de Jesus, oh meu Deus. Então na minha mente vinha isso. Infelizmente tem gente assim mesmo. Você tá entendendo? É. Eu falei, esse cara vai encher o bolso nessa cidade e ninguém tá vendo isso, meu. Porque esse cara tá falando e dizendo. E uma autoridade, a forma de falar, eu falei, ele fala bonito, ele pá. Só que um certo dia, ele ali no momento de oração, e eu gostava de ir. Quando minha mãe chamava, eu gostava de ir, porque tinha todo momento e no final ele silenciava, e aí começava, e Deus tá falando, Deus vai curar uma pessoa, e eu ficava assim, atento, só que eu não acreditava. Eu achava bonito, eu ficava... Ficava quando você tinha um abraço, mas olha aí, ó, tá querendo pegar dinheiro de alguém. Você tá entendendo? E um certo dia, e ele ali, ele disse, Deus está colocando no meu coração que uma pessoa aqui tá com uma hérnia. Tem uma pessoa que tem uma hérnia. E vai fazer uma operação, vai ser bem sucedida, e Deus vai estar presente, Nossa Senhora e tal, com a hérnia, mas não é para ter medo. Que tudo vai ocorrer bem e tal, tal. E aí foi. E aí passou uns dias, eu carregava muito botijãozinho de gás num carrinho, na galinhota, era pequeno para pagar minha moeda. Me apareceu um caroço, quando eu fazia força, inchava e tal. Aí mostrei para minha mãe, para minha família, eu falei, mãe, isso aqui apareceu, e dói e tal. Aí minha mãe disse que era, sabe o quê? Uma hérnia. Uma hérnia. E aí que eu tinha que operar. Quando disse uma hérnia e tudo, aí eu lembrei do pregador. Lembrou do pregador que queria pegar o dinheiro das veinhas. Rapaz, aquilo ali pra mim, você tá entendendo? Então eu passei 20 anos no crime e eu nunca esqueci do irmão Jorge, Mas você falou da uma coisa profecia. muito importante que lembrei da minha mãe também. Ela te levava quando era pequenininha. pra igreja. Isso, Ou seja, ela plantou a isso, semente. isso. Depois, tá na Bíblia, né? Como que é mesmo? Ensine teu filho o caminho a andar, que ele não se desviará. Tá em Provérbios. Acho que né? tá Algo em assim, Provérbios. que ele voltará. Isso, Algo assim, isso. fugiu a frase agora, mas é algo assim. Isso. E tem também a parábola do semeador, que sai para semear. Então a semente cai em vários tipos de terreno e ela não deixou de nascer por falta das coisas do alto. Sim. Tá entendendo? Mesmo no terreno pedregoso, nasce, só não cresceu por falta de raiz. Nasce no meio dos espinhos, sufoca, mas quer dizer, ela nasce. Né? Mesmo que sufoque ou que seja, mas ela nasce. Então, essa semente ficou plantada dentro de mim. Irmão Aonde eu Dimas, fui... Antes da gente ir pro Jorge, eu quero que você conte uma história que me arrepiou quando eu vi. O porquê que teu nome é Irmão Dimas e que você tava indo pra morte e você hoje tá aqui pra contar a história. E a minha Tamborão da conversa... polícia. Eita, Isso. vai ter gente chorando. Conta essa conversa. história aí. Vou Essa trazer depois história, o lencinho também, Cara, pra quem tá em casa, pra quem tá em casa, vale a pena assistir até o final. A minha conversão é que nem... Eu vou falar pra vocês. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Quantas vezes Deus foi batendo na porta do meu coração, me chamando, e eu dizia não, não. Porque estava muito enraizado o mal dentro de mim. Você sabia? O irmão, o fundador lá sempre fala, filho, nós temos 2 animais dentro da gente. Vamos comparar assim, nós temos 2 animais. Vai correr mais aquele que nós mais alimentar. Exato. Então, se eu alimento as coisas do mal, ele vai aqui, ó, só o mal na frente. Então, as coisas do bem, ele fica cá atrás. Quando a gente pensa numa coisa fazer bem ou do alto, é muito fraca, é muito lento, tá entendendo? Porque ele não está alimentado. Então, eu fui alimentando muitas coisas do mundo e Deus batia na porta do meu coração e eu dizia não. A minha mãe, ó, como Deus é. Minha mãe pegou uma infecção no útero, do nada. Só um pretexto para vir para São Paulo, vamos dizer assim, de todo mal, Deus tem um bem maior. Então, minha mãe, todos os meus irmãos, ligou para minha mãe e falou, vem para São Paulo, mãe, que a senhora com a inflamação no útero, aqui é mais fácil de cirurgia e tudo. Minha mãe disse, eu não vou. Eu não vou.
Deus vai me curar, Deus tome conta. Foram na favela, atrás de mim, e me falaram, mãe tá com inflamação no útero e não quer vir e tal. Por quê? Porque eu era o caçula. E parece que a mãe sentia algo pelos caçula, pelo último, né? Diz que é a rapa do tacho, que traz o amor, que traz tudo. Eu só fui ligar pra mãe e dizer, mãe, vem pra São Paulo, que aqui a senhora vai tratar. É mesmo, meu filho, é mesmo. Só uma ligação. Mãe veio pra São Paulo. E a mãe estava aqui morando. Numa quinta-feira, minha mãe me chamou e falou, Gilvan Pereira da Silva, sente aqui. Quando ela me chamava pelo nome completo, eu falava, aí vem bomba. É bomba das bombas. Eu falei, é o quê? Ela falou, sente aqui que a sua mãe tá chamando, eu quero falar com você. E aí eu sentei. Quando eu sentei, minha mãe falou, olha só, o que eu vou lhe falar não é um sonho, não é coisas do meu coração. É Deus que está colocando no meu coração que eu vou perder o meu filho. Eu falei, mas como assim, mãe? Não sei. Eu não sei o que você anda fazendo, por onde você vai, seu testemunho, não sei nada. Só sei de uma coisa. Deus está me preparando que eu vou te perder, meu filho. Deus já está preparando o coração de mãe que eu vou perder o meu filho. Então, quando ela falou isso, as lágrimas começaram a querer descer e eu amarrando, não suportava chorar. E ela eu segurando, não, mãe, não ando fazendo nada demais, não. Tá? Ela não deixou eu explicar. Ela falou, não quero saber o que você anda fazendo, não quero saber nada. Deus está confortando que eu vou perder o meu filho. Eu só quero te dizer uma coisa, numa quinta-feira. Ela falou, só quero te dizer uma coisa, Gilvan Pereira da Silva. Ande por onde andar, esteja onde estiver. Aconteça o que acontecer, lembre-se das palavras da sua mãe. Para Deus, nada é impossível. Eu falei, mas mãe, tá? Ela falou, não, eu não quero saber de nada. Esteja onde estiver, meu filho, aconteça o que acontecer, passe pelo que for, lembre das palavras da sua mãe. Para Deus, nada é impossível. E saiu de perto de mim. E aquilo ali, eu baixei a cabeça, as lágrimas, e eu sem entender, eu digo, não, eu entendi, mãe e tal. Numa sexta-feira, eu saí e do nada fui pegar uma cocaína, fui pegar uma droga na favela e eu fui para um outro ponto, que não era de costume eu ir. E aí eu peguei a droga, em vez de eu voltar, que eu sempre pegava na favela, voltava para ir para outro lugar, eu peguei e fiquei por ali, fui jogar uma sinuca e fui beber. E aí, de repente, eu sentei na maquininha e fui jogar. Nas maquininhas de caçaneca, jogando, cheirando e bebendo. Aí me veio uma mulher, uma garota, e me pediu para cheirar comigo cocaína. Eu disse que não ia dar. Eu não dava droga à mulher de favela que, enfim, era fedia defunto. Ela se saiu, continuei jogando e cheirando. Passou da meia-noite. E aí, o drogado mais louco, ela tornou vir. Para você ver, o inimigo ele é sujo. Ele usa de todas as armas, artimanha para. E aí, quando ela voltou que me pediu, eu falei, cheira aí, meu, vai, encosta aí, é nós que tá. E aí começou a cheirar comigo. Nessa que cheirou, os caras se ligou e aí ligou pro patrão. E falou, olha só, tem um neguinho aqui na quebrada que tá dando droga pra tua mina. Era a mulher do traficante que mandava na favela, que era o dono da lojinha. Tipo, brigou com ele, ou que seja, aí pra fazer ciúmes ou algo assim, botar outro, né, na pista. E aí, quando ligou pro patrão, o traficante ele ficou tão irritado que ele falou, ó, não mata, não atira. Pega esse pilantra que eu vou esquartejar ele. Eu vou cortar ele como se corta um porco. Nós vamos assar ele no micro-ondas. E na vida do crime nós sabemos o que é o micro-ondas, que é um esquartejamento, vai lhe matando aos poucos, é uma coisa demoníaca, vai arrancando unha, fura o olho, arranca a orelha, vai na junta, só nos pontos aonde não te mata, mas que você vai saber o que é uma dor de verdade. E aí falou, não atira, traz que nós vamos assar ele. De repente, quando eu estava no bar, meu irmão, umas 4 e pouco da manhã que eu olhei, tinha uns 8 peão, assim, uns 8 homens. Cada um mal encarado do que outro. E aí uma parte minha começou, me arrepiei. Não era o corpo todo, tipo, dividiu, vamos dizer assim, a parte bem e do mal, dividiu uma parte toda me arrepiando. E eu senti um espírito de morte, de medo. Minha alma começou a parecer que ia sair para fora, tremendo, vibrando. E eu comecei e aquela coisa, eu digo, Jesus, vou morrer. Vou morrer. Alguma coisa aqui, eu vou morrer. E aí eu olhei para os 4 cantos, os caras olhavam assim para mim, aí olhou para o dono do bar e fez assim. Aí o dono do bar fez tipo assim, não, aqui dentro não. Então quando eu observei aquilo tudo, e eu ali, levantei, fiquei em pé no balcão, tomando cerveja, aí um veio, conversou comigo e falou, impressionante, né? A pessoa tá assim, de repente não sabe o que vai acontecer, né? Você vai ver um dia, outro dia e tal. Eu falei, isso aí. E aí com um pouco algo dizia, vai para a porta, me impulsionando, vai para a porta. E ali eu peguei o copo de cerveja e saí disfarçadamente. Quando eu cheguei na porta do bar, eu tirei uma carreira
E aí eu corri. Quando eu corri, eles começaram a gritar: pega, pega, não atira, não atira, não atira, pega o porco, não atira. E outro gritava: não atira, a ordem é para não atirar, para não atirar. E eu caí lá embaixo, levantei, escadão, corri numa escada, corri em outra, descendo as escadas na viela, 4 e pouco da manhã, tudo escuro, e mais de 8 homens correndo atrás de mim. Cheguei na avenida, desci. Quando eu cheguei numa parte lá embaixo, tinha uma base da polícia militar parada. E aí eu cheguei cansado e pedi ajuda. Senhor, tem como você me ajudar e tal? Ele falou: neguinho, você tá bem louco, né? Eu falei: tô bem louco sim, senhor. Ele falou: senta aí, o que foi que eu falei: tem uma quadrilha aí, tem uns caras querendo me matar, senhor. Por favor, me ajuda. Ele falou: senta aí, né? Aí eu sentei. O policial deu 3 passos. Ele pegou o celular e aí ele ligou pros traficantes. Ele ligou pros traficantes e falou: aí, cara, o que tá acontecendo aí, meu bagulho, nossos esquemas? Tem um neguinho bem louco aqui contando todos os esquemas nossos aí. Aí os caras falaram: pega, gruda aí que nós vamos matar, que é pilantra. Deu droga a mina do patrão. Aí eu sentado no que eu ouvi aquilo, eu baixei a cabeça. Aí levantei disfarçadamente, fingi que eu fui acender um cigarro e tornei a correr. Isso eu saí correndo na avenida, e ali quando eu saí correndo, eu só vi assim, parece que eu tava vendo minha mãe de um lado e Cristo crucificado do outro. E os carros buzinando, e eu correndo no meio da pista para um atropelo ou o que seja, os carros buzinando. Aí quando eu cheguei lá na frente, a polícia me pegou. Aí vai, mão pra cabeça. Aí pegaram, me algemaram. Eu tava com 6 pinos de cocaína no bolso. Não me revistou, não fez nada, porque a ordem já era pra matar e esquartejar. Me algemou, botou no fundo da viatura, ligou pros bandidos e disse: aí, tamo com pilantra aqui. Os caras falaram: traz, sobe que é nós. E aí a viatura subiu, 2 viaturas, subiu com eu algemado, foi pro fundo do supermercado. E ali começaram a debater como ia me esquartejar, como ia fazer para me matar. E aí eles fizeram o esquema: nós mandamos um menino, manda alguém, os meninos ir buscar um carro, roubar um carro, nós vamos picotar ele todo, esquartejar ele, depois nós deixamos ele um pouco vivo, coloca dentro do carro, toca fogo, empurra numa ribanceira, e aí a gente disse que foi ele que roubou o carro na perseguição e tal, encapotou, faz o boletim e já era. Aí eles falaram: pronto, fechou. Eu passei, irmão, 7 horas de relógio no fundo de uma viatura, algemado, andando na favela, pra cima e pra baixo, eles esperando chegar o carro roubado. Os caras passavam no fundo, batiam e diziam: aí o pilantra, Nossa. aí morrer. Os caras pareciam que não era ser humano, era endemoniado, comemorando, batia: nós vamos te assar, nós vamos te cozinhar. E eu ali, algemado no fundo da viatura. Sem poder fazer Sem nada. poder fazer nada. Sem poder fazer nada. Das 5h30 da manhã às 6 até meio-dia. Um calor, esse sol que estava, eu algemado ali, trancafiado, e eles passeavam, paravam, conversavam, esperando os caras trazer o carro. E nessas 7 horas de relógio, eu comecei a chorar. Eu chorei no fundo dessa viatura, porque só vinha minha mãe, tá entendendo? E aí Deus me mostrou 2 filmes. Deus me mostrou tudo que eu fiz de errado no mundo. Tudo de errado que eu fiz, pessoas que eu levei para matar de overdose, pessoas que eu botei a arma na testa, que eu fui para atirar, Deus não deixou a bala sair. Quando eu cheguei em casa, que atirei para cima, a bala saiu. Quilo de cocaína que eu engoli, Deus não deixou estourar uma dentro de mim. Fui preso na Espanha, os caras lá que queriam matar ou fazer, Deus não deixou. Tudo, candomblé que eu fui, terreiro, comida consagrada que eu comia, tudo, prostituição, tudo Deus foi me mostrando de ruim que eu fiz. E depois Deus me mostrou quando eu era coroinha, quando eu ia à Santa Missa, quando eu obedecia a minha mãe, quando eu era uma pessoa totalmente obediente. Deus foi me mostrando tudo isso, 2 filmes. E ali, nessas 7 horas de relógio, eu comecei a orar, a clamar ao Senhor, como eu nunca tinha rezado na minha vida. Então ali foi onde abriu o coração, Deus vinha batendo no meu coração, né? Querendo entrar o tempo todo, como vocês viram aí no testemunho. E eu dizia: não, mas ali eu comecei a rezar, a clamar. Eu falei: Senhor, se o Senhor existe, me deixa vivo, pelo menos para me pedir perdão à minha mãe. Só isso eu pedi: me deixa vivo, só para me chegar e pedir perdão à minha mãe, depois o Senhor me leva. Mas deixa eu pedir perdão à minha mãe, porque veio assim à tona tudo mal que eu fiz para minha mãe, todo aquele pecado, a tristeza, foi uma coisa assim inexplicável, e o choro, parece que eu ficava vendo o sofrimento que eu fazia, minha mãe passar, o choro da minha mãe, os conselhos, minha mãe dizendo: muda de vida, meu filho, isso não é o caminho certo, é o demônio e tal. Foi tudo ali, as escamas foi caindo dos meus olhos. Então eu falei: Senhor, me deixa vivo só para me pedir perdão à minha mãe. E ali eu fiz um juramento com Deus, eu falei: Senhor, se o Senhor me deixar vivo, eu prometo que a partir de hoje eu vou ser pescador de almas para ti, que eu nunca mais vou roubar, me prostituir, usar droga, levar ninguém para o mau caminho. Eu serei um pescador, mas me dá outra oportunidade, Senhor. Olha meu coração, olha minhas orações. E ali eu fui clamando, pedindo a Deus outra oportunidade de vida, e fui rezando e abri meu coração para Deus.
E aí os caras disseram, chegou o carro, vamos subir, vamos desovar. Vamos. E aí chegou o carro, botou em cima de um guincho, eu lembro como hoje foi um Gol, subiu 2 viaturas, 3 carros de bandido, e os caras subiu comemorando, buzinando, batendo no fundo, todo mundo armado, e subiu para desova, para me desovar. E ali quando subiu, que vai subindo, eu chorando, clamando o Senhor, e no meio do caminho, o que é que eu lembro? Das palavras da minha mãe. No meio do caminho, eu chorando, algemado, eu olhei para o céu, e lembrei das palavras da minha mãe. E aí eu olhei para o céu e eu disse, para Deus nada é impossível. Irmão, eu só falei isso. Já era meio-dia, sol escaldante, os caras já estavam subindo para a desova, já estava quase chegando, eu só disse, para Deus nada é impossível. Quando eu falei para Deus nada é impossível, que eu fechei a boca, o policial olhou para trás e disse, o choro desse cara está estranho. O outro policial do lado disse, eu lavo minhas mãos. Eu não vou matar esse cara. Quando ele disse, eu lavo minhas mãos, é tipo que me veio, o Espírito Santo trouxe que tinha alguma coisa na Bíblia sobre lavar as mãos, lavar as mãos. Foi quando Pilatos disse, eu lavo minhas mãos, sou inocente desse sangue, quando iam matar Jesus. Então, quando ele falou, lava minhas mãos, Deus ali já me trouxe, eu estou no comando. Agora quem está no comando sou eu, é Jesus de Nazaré. E ali aqueles caras parou no meio do comboio e desceu da viatura. E ali, quando eles desceram, os outros bandidos desceram, os outros policiais desceram, pararam e disseram, ai, caralho, o que é que está acontecendo? Vamos matar esse pilantra ou o que seja. Não, Deus já disse aqui, agora é comigo, filho. Porque tu abriu o coração, deixou minha palavra entrar. Tu vai me aceitar como teu pai, Salvador. E ali Deus tomou posse de tudo e os caras, vamos matar, vamos fazer aqueles 2 policiais. Eu disse, não. Se vocês quiserem matar e fazer o que seja, vocês fazem, mas nós não vamos matar esse garoto. Aí começou a discussão, policiais e bandidos, os caras disseram, não. Quiser nós dar o endereço, o que seja, aí vamos. Os caras, então vamos pegar as madeiras, quebrar ele na madeira, deixar na cadeira de roda. Deus disse, não, eu quero ele andando para levar a minha palavra, para profetizar na vida dos meus. E não deixar. Outros gritou, vamos encher a mochila de droga, jogar no fundo da casa de um juiz, para me cair pro sistema, para os irmãos lá dentro me matar. Deus disse, não, ele vai carregar a minha palavra, não é a mochila de droga. Todos que eles tentaram, Deus disse, não, aqui quem está no comando é Jesus. Sabe por quê? Porque para Deus nada é impossível. Eu não tinha mais a quem pedir, a quem recorrer, só tinha bandido e polícia. Você numa favela, bandido e polícia para te esquartejar. Meu irmão, é impossível você sair dessa. Não tem como ligar para a polícia. Tá ali os dois, não tem como. Mas quando você confia em Deus, quando você recebe uma palavra profética da sua mãe, de uma pessoa que sabe a quem está direcionando as suas orações, meu, para Deus nada é impossível, está na Bíblia, não é conto de fada. A palavra de Deus é viva e eficaz. Para Deus nada é impossível. Abra teu coração. Deixa Deus adentrar e te conhecer por dentro. Eu abri meu coração, irmão, e eu disse, eu sou pecador, sou miserável. Eu sei que eu não te mereço. Eu nunca fiz nada de bom, eu estou no crime, eu estou no corre, eu estou nisso. Mas se o Senhor me dá outra oportunidade de eu ficar vivo e mostrar para minha mãe o quanto eu amo, eu serei pescador de almas para ti. E é isso que Deus fez de mim, pescador de alma, onde eu não tenho medo de contar esse testemunho aqui na cadeia, aonde for. Sabe por quê? Porque quem me guia é Deus. Eu sou guiado por Deus, eu não tenho medo, eu não nasci para ter medo. Porque quando eu era do mundo, eu era ousado, e porque com Cristo eu não vou ser ousado? Eu não quero saber se o policial vai ver, esse ladrão que seja, você vai ver e vai se converter em nome de Jesus, porque aqui está sendo guiado pelo Espírito Santo. Eu não estou na carne, eu não estou dando testemunho para levantar discórdia, estou dando testemunho para ser almas resgatadas por Deus, porque se você estiver andando pelo errado, você cair dentro de si e dizer, olha só, o que é que eu estou fazendo? Quantas vidas eu tiro que pode ser de um padre, de uma pessoa que Deus quer transformar? Então é por isso que eu estou vivo, para dizer que para Deus nada é impossível, para você se converter, para você abrir o coração e deixar Deus te dar vestes novas e calçados novos. Por isso que meu nome é Irmão Dimas, porque Dimas é aquele bandido ali ao lado da cruz de Jesus. Jesus foi crucificado ao lado de 2 bandidos. Um se arrependeu e conheceu Jesus como Salvador. O outro zombou de Jesus. O outro cuspia. Ai, se tu és Jesus, salva tu mesmo e tal. Eu fui um bandido, um traficante, que eu conheci Jesus como Salvador, como Rei dos Reis. E você que está aí do outro lado? Você vai conhecer Jesus como Salvador, como profeta? Vai conhecer Jesus como aquele que salva, que cura e liberta? Ou você vai zombar de Jesus? Está nas tuas mãos. Ou você olha para Jesus e diz, Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti. A partir de hoje eu não uso mais droga. A partir de hoje eu vou ser uma nova pessoa, conhecendo Jesus como Salvador. Ou você pode ser o outro Gesma, que vai cuspir Jesus e perdeu a sua alma. Eu sou irmão Dimas Maria do Cristo crucificado. A minha conversão foi no último minuto da minha vida. A conversão de Dimas foi no último minuto da vida dele ali, para morrer.
na cruz, ao lado de Jesus, ele reconhece Jesus como Salvador. Eu ali no fundo da viatura, quando eu reconheci Jesus como Salvador, Jesus é assim, ó, a gente pede isso e Jesus dá isso. Eu pedi só para mim ficar vivo, para pedir perdão à minha mãe. Ele fez de mim um consagrado, um religioso, aonde eu vivo a pobreza, obediência e castidade. Para mim nada mais falta. Eu tinha apartamento na Bolívia, eu tinha tudo, mas não tinha o que eu tenho hoje. A paz, amor ao próximo e levar Deus para as pessoas e dizer, Jesus te ama. Para Deus nada é impossível. Isso é um pedacinho da minha história do irmão Dimas, Maria do Cristo E o que você crucificado. tem hoje, nada no mundo paga. Não, Nada. Né? É o melhor vinho. nada paga, Nada. nada E detém. depois de quanto tempo você entrou pra vida religiosa? Aí, quando aconteceu isso, eu fui pra Bahia, aí falei pra minha família, aí foi aquele chororô, aquela alegria, ai Deus, e ele abriu o coração, ele disse, Aí eu mesmo disse, eu quero ir pro centro de recuperação. Os amigos da Bahia do interior disseram, o quê? Centro de recuperação? Porque eles veem centro de recuperação como pra noia, uma pessoa que não tem jeito, tá entendendo? Eu disse, eu mesmo, os caras, então se você for para o centro de recuperação, eu vou virar padre, eu viro moço, eu viro não sei o que. Eu falei, meu irmão, o problema é seu. Sabe por quê? Porque quem quer o melhor de mim sou eu. Se você olhar pelo que o amigo vai dizer, as pessoas, você não se converte, você não muda de vida. Eu não quis saber o que as pessoas acham ou deixam de achar. Sabe quando uma pessoa tem certeza que quer? Falei, eu não quero saber o que vocês acham ou deixam de achar. Fui pro centro de recuperação. Era para passar 9 meses, eu passei 10. Sempre fui um meio bruto assim, sabe? 9 meses, eu digo, passo 10. Passei 10 meses lá. Tive minhas lapidações, tive ali a mordaça e mudando de vida. Você tá entendendo por quê? Porque você vem de um mundo onde você não aceita a palavra não. Entendeu? Exatamente. Aonde tudo é vai, faz, qual é o bagulho, você come bem, você faz o que quer. Então, quando você chegou no centro de recuperação, dorme 10 horas, acorda todo dia 6, tem que ir pra oração, tem que ir pra aqui, não pode dizer não. Eu lembro que o cara botou carne moída pra mim almoçar. Eu falei, carne moída eu dou pra cachorro, irmão. Tá me tirando, eu vou comer carne moída? O cara chegou e falou, aqui é um centro de recuperação. Aqui, quem manda sou eu, não é você que vai vir de fora para ditar as regras. Se você quiser ficar, as portas estão abertas. Se você quiser sair, as portas também estão abertas. Aqui é carne moída. E aí eu engrossei, depois eu parei no quarto, o Espírito Santo vinha, eu disse não. Aí eu lembrava do fundo da viatura, de tudo que aconteceu. Eu falei, não, eu prometi para Deus mudança. Eu tenho que... Sabe, doía, chorava, mas eu não corri. Eu não corri para dizer que nada e tal, porque Deus curou 10 leprosos. Só um voltou para agradecer. Tá entendendo, irmão? Então as pessoas, quando tá no apuro, na beira da morte, ele promete muitos e fundo. Jesus, a partir de hoje eu não vou fazer mais, não me ajuda. Aí Deus é tão maravilhoso que ele vai lá, transforma e ajuda. Aí depois que tudo passou, ele volta pro crime, pro tráfico. Ele esquece de Deus e diz, mas Deus é bonzinho, Deus me compreende. Não, irmão. Eu fiz uma aliança com Deus. Senhor, fecha comigo que eu fecho contigo. E meu jeito de evangelizar é assim, entendeu? Eu arrasto jovem, pessoas que estão no crime, no tráfico, que eles olham assim e dizem, pô, esse irmão é diferente. Eu digo, aí, irmão, barato é louco, o processo é lento, o juiz é nóis, Jesus te ama. Aí os caras, tá entendendo? Já fala a língua dele. Eu falo a língua deles, trago ele, depois eu trago eles e digo, e aí, Jesus e tal, ó, isso Tá aqui... vendo? Jesus já queria te usar para tirar muitos do tráfico, do crime, da Entendeu? droga, Entendeu? Porque hoje em dia os jovens, se você chegar para ir falar só de Cristo, de Deus, eles estão impacientes, eles não têm paciência, eles não querem ouvir. Agora, quando você chega na linha deles, aí, irmão, qual é que é do bagulho? Tá, fumou um, foi, tal. Aí eles olham, aí eu no hábito. E depois eu venho trazendo para Deus. Aí depois eu vou trabalhando, lapidando ele. E aí eu conto a minha história e eu digo, ó, Jesus tem planos na tua vida também. O que tem de jovens que está sendo transformado através do meu testemunho, da palavra, do que Deus está fazendo, irmão, isso é impressionante. Porque quem faz é Deus, o Espírito Santo. A gente só somos o instrumento de Deus, que Deus nos usa. Jorge, esse servo do Senhor, eu, você. Olha aí, Deus te usando. Trouxe os servos do Senhor, o seu podcast que nós não esperávamos, mas Deus já tinha programado isso aqui tudo. Você tá entendendo? Foi do nada, né? Do nada, eu vim da nada. Bahia para uma missão aqui no Embu das Artes, nós se conhece, tá aqui como... Olha aqui, e as pessoas que tá do outro lado. Deus já tinha planejado isso aqui, você clicar e ver esse podcast é para você mesmo. Imagine quantas pessoas vai ajudar através desse podcast, como ajudou através da palestra. Você tá entendendo? Imagina. Aonde vai chegar isso aqui? Isso aqui nós não temos dimensão aonde Deus vai levar. É muito engraçado porque a gente não faz ideia do que vai acontecer. Isso. A gente simplesmente faz. Faz. É ele que comanda. Tem uma cena do The Coast que me marcou o Matheus falando no The Coast, né? O que eu faço todas as manhãs? Só basta segui-lo. O resto, o que vai acontecer? Não falando essas palavras, mas tipo, o que vai acontecer? É com ele, cara. É com Deus. Quando eu conversei com a irmã, ela disse assim, ó, de vez em quando, que eu digo, irmã, tá hora que você sabe das coisas que vão acontecer,
Era não é que de vez em quando Deus está olhando a agenda dele, eu dou uma olhadinha assim, em algumas coisas. Dá uma colada. Não deixa ver muita coisa, não. Não, dá uma coladinha ali. Aí você já conheceu nosso grande amigo Jorge. Já desde criança que eu conhecia o Jorge, da onde eu ia, minha mãe levava nas orações que ele fazia. Então eu passei esses 20 anos no mundo e para você ver que eu não fui convertido por pregações de pregadores ou que seja, porque eu sempre fui bruto ou rude, eu não confiava, eu não acreditava. Mas esse pregador, e tem mais uns outros dois, que foi quem marcou na minha vida, que eu vi a verdade neles. Eu vi pregar e viver aquilo que prega. Tá entendendo? Eu vivo aquilo que eu prego aquilo que eu vivo. Então eu vi isso neles, nesses pregadores. E aquilo ali me marcou. Agora vamos saber um pouquinho da história do nosso irmão Jorge Luiz de Maria, sobre Nossa Senhora, que é uma história muito bonita também. Pode contar pra gente, Jorge, essa história aí maravilhosa. Assim, depois de uma história bonita do irmão Gil, né, a gente fica até sem o que eu vou falar mais, né? Mas vou falar um pouco da mãe desse senhor, que é Jesus, né? Que já tinha pescado o irmão Dimas. Me lembro que quando eu estava pregando, e às vezes ele queria sair logo, né? Era na sua adolescência, a segunda vez que eu tive lá em Macajuba. E a mãe dele falava assim: Gil, você não vai ficar para ouvir? Vi que ele estava arrumadinho já para dar uma saída, né? Ele saía, olhava para mim e sorria. Fala, irmão Jorge, eu digo, vai. Mas dentro de mim, uma voz dizia assim: um dia ele volta. Um dia ele volta. E, para falar a verdade, ele veio e me tirou da toca. Mais para frente eu vou falar por que ele me tirou da toca. Um ajudou o outro, né? Exatamente. Sem querer, às vezes. Sem querer. Então, o irmão Dima veio para justamente me fazer voltar à missão que eu tinha parado, né? Bem, a minha intimidade com Maria começou o seguinte: eu tinha já meus 17 anos, eu pensava em ser padre, fui para seminários propedêuticos por 3. Saí porque eu acho que eu não tinha vocação para o sacerdócio. Mas Deus me quis que passasse por seminário, talvez para ter uma certa formação mais católica, né? Mais raiz. Mas eu fui também educado por Teologia da Libertação. Me desculpe os padres da Teologia da Libertação, mas são umas coisas que nós não aceitamos. Vamos entrar aqui nesse assunto, mas eu descobri a intimidade com Maria através de um sofrimento também. Por ser aquele católico frio, católico que não lia catecismo, católico que pouco lia a Bíblia, católico que só ia para a igreja justamente para na hora do hóspede da paz, estar perto da menina mais bonitinha ali para dar um beijinho nela, né? E muitas vezes eu saía da igreja, ia para o prostíbulo, saía da igreja, ia para as baladas. Tipo assim, hoje é domingo, fui à missa, já comunguei. Cumpri obrigação. Cumpri a obrigação, bati o cartãozinho lá para o Senhor, então agora eu já estou livre para fazer o que eu quiser. Já estou de férias. E foi nisso que uma vez eu me apaixonei por uma menina que eu não queria namorar com ela e acabei namorando com insistência dos amigos e nisso me apaixonei por ela. Foi 6 meses de namoro e 6 meses que eu fiquei apaixonado. Só que essa menina, Deus tinha um plano na vida dela. Não vou falar o nome dela aqui porque eu não tenho a permissão ainda, né? Já faz mais de 30 anos que eu não a vejo. E que ela é madre de um convento. Ela se apaixonou por Jesus. Mas aí que entra a história. Ela se apaixonou por Jesus e eu comecei a brigar com Jesus. Porque eu digo, peraí, você já tem tanta mulher, ainda vem tirar a minha? Né? A que eu queria como mulher, eu sou minha namorada. E me lembro que meu sofrimento começou o seguinte: ela saiu de férias, escola, passou um mês fora, minha cidade, é a cidade de Amargosa, lá na Bahia, né? E eu sou natural de Rui Barbosa, mas morando em Amargosa, eu sempre me identifico como de Amargosa. E me lembro que ela viajou e todo dia eu ia na casa da tia dela e ficava contando ali o dia da chegada dela. Ó, tá faltando 28 dias, tá faltando 27 dias, tá faltando uma semana, tá faltando um dia. E no dia que ela chegou, ali foi minha decepção. Pensa bem, você é doido para ver aquela namorada que sempre gostou de você, eu sempre gostei dela. A tia dela até falava assim: nossa, você é tão apaixonado por ela, acho que vai ter casamento, né? De vou me casar com ela assim.
E quando encontrei com ela, lembro que ela abriu a porta, quando ela veio, fui para dar aquele abraço, abracei, quando eu fui dar aquele beijo de namorado, ela virou o rosto. Aí eu senti algo diferente. Eu digo, opa, o que aconteceu? Ela olhou bem para mim e falou assim, não dá para continuar o namoro. Eu digo, quem é esse cara que tirou você de mim? Você vai falar agora. E agora eu vou quebrar esse cara. Esse cara não vai viver, não. Ela disse assim, com esse você não vai brigar, não. Você não vai conseguir. O cara é mais forte que eu, quero saber se ele é mais do que um revólver. Eu estava pensando, olha só a maldade, né? A gente está longe de Deus, um pé dentro da igreja, mas o coração longe de estar nessa espiritualidade com o Senhor, nessa intimidade com Jesus. E ela disse assim, olha, você não vai conseguir brigar com ele, é Jesus. Eu vou ser freira. E eu quero que você seja feliz, Jorge. Eu quero que você seja feliz, mas me deixa ser feliz. Foi difícil para mim. Então foi alguns meses, comecei a beber demais, saía da igreja, Gil, e direto para a mesa de cerveja. Quando você tem dinheiro, tem muitos amigos. Quando o dinheiro acabou, os amigos fugiram. Foge Aí todos. fiquei sozinho. Depois, comecei a ter uma doença e os médicos não descobriram o que era. Eu acho que veio do álcool. Me vinha o que os médicos chamam de pré-desmaio. Eu não chegava a desmaiar. Mas eu sentia que eu já ia desmaiar, eu já deitava, onde quer que eu estivesse. E quando eu ia dormir, às vezes eu passava mal. Isso ficou um ano assim. Eu ia dormir, o sono vinha. Mas na hora de querer dormir, é como se o cérebro não fechasse para eu dormir. E o meu coração acelerava. E minha respiração parava, não conseguia respirar. Eu tinha que dar um pulo da cama. E isso às vezes ficava madrugada assim. Meu Deus, eu estou com sono, eu preciso dormir. Foi difícil. Aí me preparei para morrer. Eu disse, eu vou morrer porque do jeito que as coisas estão agora, é difícil. Os médicos não conseguem diagnosticar o que é. Aí me mandaram para psicólogos. Os próprios médicos diziam, procura agora o psicólogo. O psicólogo dizia, olha, depois de tudo que eles consultaram, eles disseram, você é normal, está tudo normal em você. Mas como que está normal? Parei de beber, não vou beber mais, comecei mais a ler a Bíblia. Certo? Você vai me chamar, vou morrer. Foi aí que entrou Maria Milza, é uma chamada de mãezinha, é uma santa, ainda não canonizada pela igreja, mas a igreja já tem os processos lá no Vaticano, o bispo da Diocese de Rui Barbosa levou. Aí entra a minha história. Ela é da Bahia. Ela é da Bahia. Da Bahia, né? Ela morreu não, ela passou, vamos dizer, para o céu, eu acredito nisso, em 1993. 3 últimos dias dela em estado de coma, estava em coma, lá em Salvador, levaram para Salvador. Todos da UTI receberam cura. Só ficou ela sozinha na UTI. Não vou contar tudo aqui porque seria muito tempo para falar sobre Maria Mãezinha Milza. Faz para o próximo episódio. Próximo episódio. Que bom, já estou sendo convidado. Eu vou ouvir, sim, falar de mãezinha. Falar dela. Foi através dela que comecei a ter intimidade com Nossa Senhora. Então, no dia 27 de abril, eu estive em Alagoas. Alagoas não é o estado, mas é um povoado que chamam de Alagoas, ou Alagoinhas de Maria Milza, que fica entre Rui Barbosa e Itaberaba. Fica a 12 quilômetros de Itaberaba. E eu estive lá, falava para ela que eu queria falar para ela que eu estava doente. E ela não dava ouvido. Quer dizer, os médicos mandaram eu vir aqui, mas ela não dava ouvido. Quando eu falava, ela vinha com algumas histórias, contando algumas histórias. Ela estava tocando na minha fé, eu não estava percebendo. E quando a gente está longe de Jesus, né, Gil? A gente não entende a linguagem. Não entende, não das compreende. pessoas cheias de Deus que está nos dando uma resposta ali. Não compreende, não vê os sinais. É impressionante. Parece que a pessoa está É cega. cego mesmo, acho que fica Isso. cego pelo pecado. Pelo pecado, não enxerga. Então eu já não fazia mais leitura na igreja, eu era de um grupo de jovens, eu me afastei do grupo de jovens. Ô Jorge, mas e aí, você já pregava a palavra de Deus? Já pregava. Já Foi pregava, logo né? depois daquele momento que você me viu em Macajuba. É. Ah, Desculpa, a emoção tá vindo. tranquilo, Pode Espírito vir. Santo. Deixa vir. Vem, Espírito Santo. Vem, pode vir. Aí então, desculpe, eu troquei aqui agora. Quando eu fui lá em Macajuba, já tinha acontecido isso. Agora que eu me lembrei.
Quando eu fui em Macajuba pregar a palavra de Deus, já tinha acontecido essa intimidade com Nossa Senhora. Então, no dia 27 de abril de 1987, foi que eu tive a primeira vez contato com Maria Milza. No próximo episódio, nós vamos falar sobre esse encontro com Maria Milza. Vamos. Mas no dia 21 de maio de 1987, está até no livro do padre Gabriel Vilaverde, que escreveu sobre Mãezinha, Maria Milza, né? Uma mãezinha cheia do Espírito Santo. O padre Gabriel Vilaverde, no seu livro, ele conta tem alguns depoimentos meus lá sobre o que aconteceu no dia 21 de maio de 1987. Foi algo extraordinário. Como eu disse, eu era educado pela teologia da libertação, então não acreditava muito em milagres. O Jesus milagroso já foi, Nossa Senhora também, a missão dela já se cumpriu, está lá no céu, e nós aqui na Terra que tem que fazer alguma coisa. Era mais envolvido com política, socialismo, né? A teologia de libertação, ela só liga mais para o socialismo. Nós estamos preocupados com o asfalto da rua, nós estamos preocupados com a caixa d'água que você precisa, cesta básica para o pobre. Com o molho na Cracolândia. Exatamente, né? E espiritualidade zero. E Jesus está mais preocupado com a política do que com a salvação da humanidade. Infelizmente, é a teologia de libertação. Eu era educado nisso. E um certo padre falava para mim, Nossa Senhora nunca apareceu. Depois que ela morreu, já era. Esse negócio de, em Fátima apareceu, isso aí é pontos de carochinha. Não. Mas padre, a igreja um dia a igreja vai pedir perdão por isso. Nossa Senhora nunca apareceu. Tem pessoas que acreditam, mas isso... E eu fui acreditando nisso. Até o dia 21 de maio de 1987. O que aconteceu no dia 27 de abril? Eu fiquei curado daquela doença. Maria Milza me jogou água benta, fez com que eu tomasse água benta, me deu muito amor, me recebeu muito bem, e eu fiquei curado, milagrosamente. No próximo episódio eu vou contar os detalhes, que é muito grande. Voltando lá, então, no dia 21 de maio, tinha algo que eu não falei para Maria Milza, mas ela percebia. Maria Milza, ela tinha esse dom de olhar para as pessoas e Deus revelava até os pensamentos, às vezes, quando era necessário. Ela falava até o que você estava pensando, já te dando resposta. E aconteceu, então, que Maria Milza, ela percebendo que eu não tinha essa crença com Mãezinha do Céu, rezava o terço mecânico, né? Mas não com aquela espiritualidade de, como você falou, né? Rezar o terço, mas com a espiritualidade, deixando envolver os mistérios da nossa vida. Então aconteceu que na noite do dia 20 de maio, aquele ano de 87, não esqueço o ano, né? Maria Milza chegou na imagem Nossa Senhora das Graças, que ainda tem lá essa imagem, santuário, que hoje é santuário lá, viu? O povoado de Alagoas é santuário, sabia, irmão? O bispo de Rui Barbosa já levou como santuário. Santuário de Maria Milza. E ela colocou as mãos na imagem Nossa Senhora das Graças e disse assim, fez um pedido lá para Nossa Senhora em silêncio, virou para mim e falou assim, vai sonhar como vai ser a festa. E colocou a mão na minha cabeça. Tirou das mãos de Nossa Senhora e colocou as mãos dela aqui na minha cabeça. Eu senti algo entrar em mim, mas algo gostoso. Nossa, as mãos de Maria Milza pegou na mão da Nossa Senhora e tocou aqui em mim. A imagem de Nossa Senhora e tocou aqui em mim, nossa. E realmente, naquela noite, eu tive um sonho. A festa do Divino Espírito Santo seria no dia 21 de maio, celebrado lá em Alagoas, que é uma tradição que existe, né? Data 21 de maio. Eu sonhei que eu estava vendo alguma coisa no sol, mas não entendia no sonho o que era. E quando eu acordei numa espiritualidade assim, diferente. Eu sentia que Deus queria me mostrar alguma coisa. E quando já era mais ou menos umas 10 horas da manhã, o pessoal já começou a se aproximar de um palanque que fizeram em frente à igreja, porque tinha 5.000 pessoas naquele dia, naquele povoado. E a igreja caberia só 200 pessoas, vamos dizer assim. Então, 5.000 pessoas na praça. E aí seria Monsenhor Sadoc, que seria o celebrante na época, hoje já falecido, né, já está com Deus. E tinha também o Frei Orlando Bittencourt. Os dois celebrando a missa, de repente, Maria Milza vem, pegou em meu braço e disse assim, fica aqui para ser fotografado.
eu ainda fiquei pensando assim, mas por que ser fotografado? Eu sou um caroço de feijão, tenho saco de feijão, não tem nada para chamar atenção. Quem deveria ser filmado aí, fotografado, é, é o Monsenhor Sadoc, doutores que estão por aí. Não, mas eu vou obedecer, vou ficar aqui. De vez em quando ela vinha e falava assim para mim, olha, mandava olhar para o sol. Eu olhava assim e dizia, meu, como é que eu vou conseguir olhar para o sol? Ela olhava como se eu estivesse olhando aqui para esse teto. Eu olhava e Sem óculos escuros ainda. sem óculos escuros, sem nada. E ela dizia assim, é a luz do Espírito Santo. E me lembro que tinha uma moça com uma sombrinha aberta, né? E ela falava assim, oh meu Deus, ela está com a sombrinha aberta, fecha a sombrinha. É a luz do Espírito Santo que está descendo. Eu olhava assim, mas é o sol, a luz do Espírito Santo, mas se ela está dizendo, eu vou acreditar nela, porque eu fiquei curado, ela tem intimidade com Deus, ela sabe o que está dizendo. Eu só não estou entendendo, né? Porque quando a gente está cru na teologia de libertação, a gente não entende a espiritualidade. Infelizmente, você que é parte da teologia de libertação, está aqui o recado para você. Busque ter intimidade com Nossa Senhora, viu, meu irmão? Viu, meu padre querido? Não estou aqui atacando nenhum sacerdote, mas pedindo misericórdia por muitos sacerdotes que precisa ter essa espiritualidade voltada com Jesus, com Maria, porque você tem Jesus nas suas mãos. Você foi ordenado. E como ordenado, você tem o poder de transformar aquela farinha de trigo no corpo de Jesus, aquele vinho. Você sabe disso. Você tem poder para isso. Precisa de espiritualidade. Então, meu irmão, minha irmã, quero te dizer. O que aconteceu, há poucos minutos depois, eu fui olhando para as nuvens, estava aquele sol bonito, e estava vindo aquelas nuvens bem escuras, vindo de um lado e do outro lado também. O tempo ia fechando. E uma voz aqui dentro de mim dizia assim, essas nuvens vão se encontrar no sol. E quando se encontrar vai acontecer algo. E eu ficava, mas que voz é essa dentro de mim? Meu pensamento? Pensamento estranho. E eu prestava atenção à pregação do Frei Orlando e, ao mesmo tempo, olhando para as nuvens. Já tinha terminado a missa, o Frei Orlando Bittencourt estava fazendo a exortação final ali, né? Celebração eucarística. As nuvens vêm em direção ao sol. Quando as nuvens se encontram no sol, tem um baque dentro de mim. Meu coração acelerou, eu fiquei com o corpo tremendo. Inclusive, um rapaz estava atrás de mim, que pensou em me pegar, mas disse assim, não, pode ser que ele está vendo alguma coisa, não vou pegar ele não. Eu tive uma sensação que eu estivesse morrendo, eu estou morrendo, e não tive medo. Eu digo, a morte é gostosa, olha que coisa boa, porque eu estava sentindo algo de bom. Eu acho que já era o Espírito Santo ali, né, já entrando em mim. E nisso, eu caí de joelhos. Não que eu quis, uma força vindo lá do alto fez eu cair de joelhos. E sentia uma força, olhando para o chão, assim, chorando já, tive vontade de chorar. Aí eu já não eu pensava que eu estava sozinho no lugar. 5.000 pessoas ali, já tinha gente me filmando, que eu não tinha visto, porque eu já estava em êxtase. Eu nem sabia o que era êxtase. A psicóloga depois foi que foi me falar sobre êxtase. Então, eu achava que eu estava sozinho num lugar, no deserto. E uma força lá de cima vai levantando minhas mãos em direção ao sol. Irmão, eu consegui olhar para o sol sem ofender a minha vista. Como se estivesse olhando agora para essa tela. São José me aparece do lado de fora do sol. Muito bonito. O cabelo de São José, a barba de São José, é lindo, é lindo. Não olhava para mim. Ele só sorria, olhando assim de lado para alguém, não sei para quem, mas segurando o lírio nas mãos. Eu nunca vi uma imagem para dizer assim, essa parece com São José. É muito lindo, não tem como descrever. Quando eu vi, meu Deus, estou vendo São José ali. Aí o sol, olhei para o sol começou a entrar, os raios não saíam do sol, os raios do sol estavam entrando no sol, e o sol ficou branquinho como uma hóstia. Aí começa a aparecer, então, que Padre Gabriel fala assim no livro dele, um cinema no céu. Eu assisti um filme no céu. Ali passou a ser como um cinema. A primeira pessoa que eu vi, eu não entendia quem era uma moça
toda vestida de branco, brilhava muito que eu não conseguia ver os detalhes do seu rosto. Muito brilho, aquela luz muito forte nela. Vi Jesus de perfil, depois vi umas pessoas vestidas de branco, depois aparece o busto de uma pessoa no sol, vestida de freira, hoje eu já sei quem é, Santa Rita de Cássia, e era a véspera da festa de Santa Rita de Cássia, né? 21 de maio, e 2 de maio seria a festa. Quando você falou isso na palestra, antes de você revelar que era Santa Rita de Cássia, eu lembrei de Santa Rita de Cássia. Foi? Olha aí a Esqueci confirmação. de falar isso A pra você. confirmação, Olha que né? bênção. Até falei pra minha esposa depois. Aham. Ele falou, eu lembrei de Santa Rita. Sem Você- saber que era. já era ela te dando um toque lá de cima. É. Então, Santa Rita de Cássia, mas ninguém olhava para mim, irmão. Ninguém. É como se tivesse alguém com a câmera filmando e a pessoa tá lá, nem tá olhando se tem alguém. Tipo assim, não olhava para a câmera, né? É. E eu era a câmera naquela hora. Meus olhos estavam só de olho, filmando aquilo que estava lá no sol. E depois aparece São Francisco, Santo Antônio. Até que eu digo assim, Santo Antônio fez a barba. São Francisco não fazia barba, não. Mas bonitinhos, bem bonitinhos mesmo. E eu vi até os detalhes da sandalinha franciscana nos pés dele. E eles conversando felizes. E muita gente ali vestida de branco, que eu não sei quem era. Depois o sol volta a brilhar. Aí eu não enxerguei. Desço minha cabeça para o chão e começo a chorar, e chorando, e chorando. Aquela força de novo volta pela segunda vez. A mesma coisa. Mesmo filme, do mesmo jeito, não alterou nada. E eu pensando, quem é aquela mulher toda de branco que brilha tanto? Não estou conseguindo ver os detalhes do rosto. Quem é ela? E ela parecia uma pessoa assim, sabe quando a pessoa está ocupada, cuida de um, cuida de outro, faz isso? Ela era assim. Passava, olhava para Jesus, ia lá, conversava com alguém de branco, conversava com outro. Aí depois que o sol volta a brilhar, se volta a Santa Rita de Cássia de novo, né? Eu não sabia que era Santa Rita, aquela moça vestida de freira, depois São Francisco, Santo Antônio. Eu já tinha decorado o filme, já sabia na hora que o sol ia voltar a brilhar. O sol voltou a brilhar. Aí Deus permitiu que eu escutasse a exortação do Frei Orlando, porque nem a caixa de som perto de mim, eu não estava ouvindo mais nada. Deus permitiu que eu ouvisse, quando o Frei Orlando disse assim, vamos rezar uma Ave Maria por aqueles que não creem. Vocês que estão vendo o sol se manifestar, vocês que viram o sol se manifestar, isso acontece. Nos locais de aparição Nossa Senhora, o sol se manifesta, mas esqueçam esses sinais. Vamos prestar atenção às mensagens. Vamos rezar uma Ave Maria pelos que não creem? E eu, então, rezei uma Ave Maria pelos que não creem naquele momento. Fiquei de novo sem ouvir mais ninguém. E eu, então, falei, não sei se quem estava perto ouviu, disse assim, meu Deus, se é verdade o que está acontecendo aí, faça com que alguém daí olhe para mim. Aí começa o filme de novo. Dessa vez é a terceira vez e já ia ser diferente. Foi quando eu escutei uma voz, até esqueci de falar. Antes de eu ver pela primeira vez, eu ouvi uma voz, não foi nos meus ouvidos, foi dentro da minha alma. Uma voz, que eu falo assim, uma voz aveludada, uma voz cheia de amor, uma voz masculina, uma voz paterna. A voz dizia, agora te mostrar. Foi aí que começou o filme. Na terceira vez, antes da terceira vez, essa mesma voz disse, agora é a despedida. Então eu entendi que eu ia só ver daquela vez, não ia ver mais. Terceira vez. Inclusive, um teólogo americano disse que quando Deus quer falar alguma coisa, às vezes ele fala 3 vezes. É para dizer, estou confirmando. As 3 vezes, fala 3 pelo vezes. Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Olha aí. Que interessante. hein? Sim, Santíssima Trindade. É. Então aí eu já sentia que era a última vez, aí eu ouvi algo diferente. Aquela mulher que eu não conseguia enxergar os detalhes do rosto dela, eu consegui enxergar. Ela se aproxima de Jesus. E eu entendi, ela falou alguma coisa com Jesus que eu não ouvi. Eu entendi que ela estava entregando os nossos pedidos a Jesus. Eu vi que Jesus fez assim com a cabeça, né?
eu acenando como positivo, aceitava. Ela então se aproxima de Jesus, abraça Jesus, coloca sua cabeça no ombro de Jesus e chora. Aí eu escutei ela dizer: "Ó filho amado que eu tenho, tudo o que eu peço, ele não me nega nada." E ela chorava de emoção. Eu já estava ali, manteiga derretida ali também, chorando, né? Meu Deus, é a Virgem Maria, é a mãe de Jesus. Mas quem sou eu, tão pecador, para ver isto, meu Deus? Um prostituto? Uma pessoa que vai deitar com uma prostituta é um prostituto também. Eu pagava por isso, mas eu também estava prostituindo meu corpo. E eu vendo aquilo, eu digo, eu não entendo, como é que eu posso ver isso? Eu não sou uma pessoa cristã de verdade, eu finjo de ser cristão, não sou cristão, como é que Deus está me mostrando isso? Senhor, se é verdade que isso está acontecendo, que alguém daí olhe para mim. Aquelas pessoas vestidas de branco se levantam, vão conversando com o outro e vão saindo. Quando chega a parte de Santa Rita, fica todo o busto dela ali no sol, ela olha para mim. Ela olha e sorri e faz um gesto assim com a cabeça. Aquele gesto assim, botou um pouquinho a cabeça para o lado esquerdo ou direito, não me lembro. E aquele gesto dela, eu entendi que não era sonho, que realmente estava acontecendo aquilo ali. Era real. Foi uma cabeça de teologia da libertação, para uma cabeça que era mal educada na religião. Foi um choque. Depois, São Francisco e Santo Antônio, os dois saem conversando, um com a mão no ombro do outro, conversando. O sol volta a brilhar, e eu sabia que eu não ia ver mais. Que a voz já tinha dito. Agora é a despedida. E eu então continuei ali com o rosto por terra, chorando, já não olhava mais para o sol. Foi quando mãezinha, a Maria Milza, veio, pegou no meu braço e disse: "Você viu?" Eu acordei do êxtase, todo cheio de lágrimas. E mãezinha, quem era aquela mulher lá no sol? Ela saiu correndo, porque ela não gostava de muita falação. Maria Milza tinha isso, ela deixava que o Espírito Santo agia. Ela só dava um toque, o resto era com Deus. E depois eu fiquei sabendo que foi um pedido de Maria Milza. Porque ela sabia que eu não acreditava. Eu precisei ver para crer. Caramba. Agora, eu pergunto... Sempre uma mulher intercedendo. Sempre, né? Exatamente, né? Nas duas histórias. Uma mãe... Sempre uma mãe. Gente, eu vou contar para vocês. Quando eu me levantei dali, eu senti que eu não era mais o mesmo. Aí você deve dizer, então agora você ficou santo. Gente, ver Nossa Senhora, ver Jesus. Para Deus nada é impossível. Nada. Para nós isso é impossível, mas para Deus não. Não. Ele quis revelar isso. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo agora. Ver Nossa Senhora, ver Jesus, até o diabo vê. Fiquei santo? Não. Continuo pecador. Só que eu preferi não andar mais nas trilhas do pecado que eu andava antes. Porque aquilo ali mudou minha vida. Ainda continua mudando, porque ainda preciso lembrar disso. Hoje, com certeza, hoje é dia 21. Dia 21, olha só. Não é 21 de maio, 21 de janeiro, mas a data deu aí, 21 de maio, 21 de janeiro aqui. Deus escolheu essa data. Para que essa mensagem chegasse para você. Jamais eu teria coragem de mentir, de inventar uma história para querer convencer alguém para Jesus. E quem usa mentira já está tendo o diabo por sócio. E a condenação eterna existe. Jamais eu iria mentir. Por causa disso, eu sofri. Aí eu vou entrar agora. Dá tempo? Vamos falar da intimidade com Nossa Senhora? Quantos minutos temos? Já passou do tempo, mas pode falar rapidinho. Então eu já vou falar aqui. Por causa disso eu comecei a ser atacado. Na minha cidade se dizia que eu era louco. Os próprios padres chegaram para mim assim: você precisa de um tratamento na sua cabeça. A senhora não aparece não. Você deve ter tomado alguma droga, alguma coisa, colocar lá para você. Teologia da libertação, né, gente? Isso. Mas aí eu vou te contar.
Eu sofri. Aí uma noviça chegou para mim e falou assim, eu não vou falar o nome dela aqui, ela disse assim, você está proibido andar com minha irmã. Eu disse assim, por quê, irmã? Que mal que eu fiz? Sua irmã gosta tanto de... É porque depois que minha irmã começou a conversar com você, agora lá em casa é um negócio de rezar texto todos os dias. O grupo de jovens que você está levando para a igreja agora está rezando texto todos os dias. O que é isso? Você está deixando esse povo ficar fanático? Eu fui dormir triste naquela noite. Saí da missa, sendo chamada a atenção por aquela futura freira. Porque ensinou a irmã a rezar o terço. Exatamente. E ao entrar na minha casa, agora é que vem intimidade com Nossa Senhora. Eu me lembrei que quando houve o caso dia 21 de maio, dia 22 de maio tinha uma psicóloga lá em Alagoas, de Maria Milza, e eu fui procurar ela. Digo, vem cá, queria conversar com a senhora. Será que eu não estou com um problema na cabeça? Será que aconteceu aquilo mesmo? Era assim, Jorge, chegou a tua vez. Você pensa que São Pedro já nasceu santo? Agora que o Espírito Santo agiu nele. Foi sua vez agora, filha, que você não está entendendo. E ela me ajudou a colocar os pensamentos direitinho, a aceitar essas coisas espirituais. O que aconteceu é o seguinte, chegando na minha casa, naquele dia que aquela irmã falou aquilo para mim, eu deitei, não fui nem para minha cama, já fui entrando, cheguei na sala, deitei, meus pais já estavam dormindo, meu pai e minha madrasta, né? Estavam dormindo, eu entrei, apaguei a luz da sala e deitei no sofá, peguei a almofada, coloquei assim, digo, mãezinha do céu, aqui vai ser seu colo. Mãezinha, eu preciso do seu colo. Coloquei a cabeça, estou tão triste, mãezinha, eu quero passar a verdade que aconteceu comigo, mas até a igreja local está contra mim. Só os jovens assim que confiam em mim, sabem que eu não sou de mentira, estão me dando apoio, mas a senhora viu a mãezinha, até aquela futura freira, dizer que eu estou louco, proibir da irmã dela andar comigo. E outros pais também falavam lá para o meu pai, eu não quero meus filhos andando com o seu, não. Não tá bom da cabeça, não. Pode ver Nossa Senhora aí. O profeta não é bem aceito em casa. Muitos já pensam que vai querer dinheiro, por isso. Dinheiro, né? É dinheiro que está atrás de dinheiro. Bom, deitei, dormi, sentindo ali que era o colo de Nossa Senhora, imaginei que fosse o colo de Nossa Senhora, dormi. Quando eu acordei, mais ou menos lá para umas 3 horas da manhã, um pouquinho mais das 3, não sei, entre 3 e 4, né? Eu acordei, mas eu não estava com a cabeça em almofada nenhuma. Tudo escuro, mas eu senti que eu estava deitado nas coxas de alguém, no colo. E eu senti um amor de mãe. E minha mão esquerda estava abraçado na cintura de alguém. Real, de carne e osso. O jeito da pessoa respirar. Eu fiz, mas quem está aqui? Quando eu senti aquilo, eu não tive medo. Eu senti uma presença muito forte de Nossa Senhora. E aquilo desmanchou, irmão Gil. Anderson, aquilo ali para mim, não vou dizer que foi um choque, porque eu já estava muito amando Nossa Senhora. Isso é real, bem que a psicóloga disse que ela quer intimidade com a gente tem que dar esse espaço para ela. Quando eu senti que era ela, desmanchou. Aí não senti mais nada. Desmanchou, eu já estava acordado. Não foi sonâmbulo, não. E eu escutei as pisadas dela bem leve, se afastando dali, daquele sofá onde eu estava dormindo. Eu ouvi, eu não vi, eu ouvi como se um vestido longo arrastando no chão. E foi para outra sala, onde tinha ali um filtro. Em cima do filtro, uma bandeja com copo de alumínio, que minha madrasta sempre colocava assim. Eu escutei que ela pegava o copo, barulho, né? Da bandeja ali. E escutei o barulho da água caindo no copo. Ué, ela está tomando água? Mas eu senti a presença dela tão forte que eu não quis acender luz para olhar nada. Só fiquei ali, sentindo aquele gozo, daquela presença da mãe. Meu Deus, eu acordei no colo dela, é real. Bem que a psicóloga falou que eles querem intimidade com a gente que fica colocando barreiras. Uhum. E voltei a dormir muito feliz, agradecendo a mãezinha. Quando foi de manhã, na hora do café, veio mais uma surpresa. Estava a minha madrasta, como está ali o Anderson ali,
de frente, com seu pratinho, com pão, tudo, para tomar café da manhã. Meu pai aqui deste lado. E eu notando que ela pôs tudo aquilo, ela não comia, ela só pensando, a minha madrasta só pensativa. Depois ela falou, gente, eu não vou conseguir tomar café não. Empurrou assim. O que aconteceu? Ela disse, olha, se vocês quiserem dizer que eu estou louca, podem dizer que eu estou louca. Já me andam me chamando de louco, agora é ela que não pensou, o que será? Ela disse, olha gente, essa madrugada Nossa Senhora esteve aqui. Ela falou. Falou. Assim, como? O nome dela é Júlia. Eu digo, mas como Júlia? Nossa Senhora esteve aqui? Ela, sim, essa madrugada. E que horas? Ela era mais ou menos de 3 para 4 horas da manhã. E como, você viu? Ela disse, não, eu não vi. Eu acordei sentindo que ela estava na cabeceira da cama, da minha cama, bem ali do meu lado. Eu senti muito forte. Eu escutei os passos dela se afastando e como se o vestido dela estivesse arrastando no chão. E ela foi até o filtro, mexeu no copo de alumínio, abriu a torneira e o barulho do copo, eu escutei tudo isso. Gente, vi a confirmação. Eu olhei para ela e disse assim, Júlia, se você foi internada como louca, procura uma vaga para mim. Somos 2. Eu confirmo. Aí eu contei para ela o que aconteceu comigo. Você vê, né? Ao mesmo tempo que Nossa Senhora estava fazendo aquilo, para mim, também para ela. Eu peguei o ônibus, que era da empresa São Luís na época, o único ônibus que seria Margosa para passar por Alagoas, que ia sentido Jacobina, destino Sim. Jacobina. Eu fui correndo para Maria Milza, que era 100 e poucos quilômetros, não me lembro agora, 100 e poucos quilômetros, 120, 140 quilômetros por aí, para chegar lá em Maria Milza. Eu fui. Quando eu cheguei lá, eu disse, eu vou contar para Maria Milza o que aconteceu. Quando eu fui chegando, Maria Milza, que a gente chama de mãezinha, chamava de mãezinha, chamamos ainda de mãezinha. Quando eu olhei para ela, ela já foi logo dizendo assim, quem reza o ofício, reza o texto dentro de casa, a mãezinha do céu vai lá visitar, vai lá mexer nos copos, dar sinal que está tomando água. Claro que Nossa Senhora não está tomando água, mas só para dar sinal que é ela que está ali. Aí eu entendi. Não vou falar mais nada, ela já está sabendo de tudo. Então, vou finalizando aqui, meu irmão. Uma próxima vez vou estar aqui contando mais detalhes, porque tem muita coisa para falar de mãezinha e mudou minha vida. Daí aprendi a ter essa intimidade com Nossa Senhora. E eu vou falar para vocês, ter intimidade com Nossa Senhora, precisamos olhar o rosário, a oração do simples. Não precisa ser estudado para rezar o texto. Basta ter humildade. Todo mundo aprende a rezar o texto, mas não rezar mecanicamente. Como o irmão ali falou. Vamos entrar na espiritualidade. E o católico deve se aprofundar muito também nisso aqui, ó. Catecismo da Igreja Católica. Seja de capa preta, capa amarela, não importa. Leia o catecismo, esse novo catecismo, porque vale a pena a gente entender a Igreja Católica. E saber que dentro da nossa Igreja Católica, não sei se poderia falar isso aqui, não, dentro da nossa Igreja Católica tem uma igreja falsa. Pode falar sim, falar? com certeza. Tem uma igreja falsa e ela está crescendo. Temos que Mas alertar. Nossa Senhora vai dar um basta e a nossa Igreja Católica verdadeira, ela vai levantar, cheia do Espírito Santo. No próximo podcast, nós vamos falar desse assunto. Porque o irmão Anderson, quero agradecer a Deus encerrando aqui, por ter conhecido o Anderson. Eu vou pedir mesmo para vocês encerrar com uma mensagem para o público em casa, que precisa muito ouvir uma mensagem de conforto, de esperança, de fé, e que, igual vocês que se reergueram, eles também muitos precisam se reerguer, e que tenho certeza que muitos vão assistir esse episódio, às vezes até sem querer, e vão ficar presos nesse episódio porque eles vão precisar ouvir essa palavra de vocês aí. Pode começar. Exatamente. Então, da próxima vez, como não deu tempo, eu vou falar quem me tirou da toca. Próximo episódio. Próximo episódio, quem me tirou da toca. Teve uma pessoa que tirou Jesus da toca, viu? Depois eu vou contar lá no próximo podcast, eu vou falar disso aí, vou contar quem foi que me tirou da toca, viu? Ele aqui. Bom, meus irmãos, quero deixar para vocês a mensagem aqui. Procure ter intimidade com Jesus e Maria. Eles não são estranhos. Deite no colo deles. Converse com eles, seja o que você estiver passando. Você que ouviu isto, põe isso em prática. Uma bênção de Deus esteja com você. Eu quero dizer para você que está aí nos assistindo,
Quando você cair no fundo do poço, quando você se encontrar no fundo do poço, você vai olhar para os lados, você não vai ver ninguém. Você vai olhar para baixo e você não vai achar mais o que cavar, está no fundo do poço. Mas quando você olhar para cima, você vai ver um Deus que está te olhando com amor e com misericórdia e vai estar com os braços abertos esperando você abrir o coração e deixar Deus entrar e transformar a sua vida. O fundo do poço é onde a gente olha para Deus e Deus dá vestes novas, calçados novos. Eu estive no fundo do poço e foi aonde eu olhei para Deus, o Deus do impossível, e transformou a minha vida. Que você, se você se encontra no fundo do poço, olhe para Jesus, porque só Ele pode te tirar, te resgatar, te levantar e te dar vestes novas. Que esse Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te guarde por intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima e que você seja resgatado em nome de Jesus, que você saia do poço para ser uma pessoa nova em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde. Esse Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Amém. Irmão, eu esqueci de falar aqui. Pode dar o endereço do YouTube? Pode, claro. Tá bom, se Deixa. você quiser ouvir esse pobre pecador aqui, e tem o dom de pregar que foi dado por Deus, não é coisa minha, é de Deus, é só colocar lá no YouTube, Missionário Jorge Luiz, Luiz com Z, Missionário Jorge Luiz de Maria. Não é D-E, é o D. Jorge Luiz de Maria. Ok? Quer divulgar a rede também? Ok, não tem não. Se vocês quiserem entrar em contato para levar o pregador, o irmão Dimas, a dar o testemunho na sua cidade, ou o que seja, né? No evento, no retiro, tem lá o irmão Trovão, o irmão José, vários pregadores. Você entra em contato, é 071 8700 9052. Quero entrar em contato, trazer o irmão Dimas aqui no retiro, o irmão Trovão, o irmão José, esse número aí. E aí a gente sai em missão e vai lá, lançar fogo e dar chicotada no diabo. Então pode vir na Pode fé. ser na fé. Pode vir na fé que aqui tem. Quero agradecer muito a presença de vocês. E você em casa, pode vir na fé. Histórias conectam histórias. Espero que tenha gostado. Ative o sininho aí. E até a próxima, pessoal.